Muito bem. José, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Miguel. É um prazer também conhecer-te. O José já é um senhor, tem 77 anos. É verdade. 2 filhas e 4 netas. Portanto, 4 netos. 4 netos, exatamente. Netos e netas. Desculpe. Portanto, já venceu na vida, muitas vezes, não é? Mora no Estoril com a esposa, com quem está casado há 50 anos. Eu sei que é uma raridade, mas é verdade. Isso é realmente outra vez vencer na vida, não é? Não tenhas dúvidas. Eu costumo dizer que em 2 ocasiões tive muita sorte na vida. Na profissão, e eu digo por esta ordem porque a profissão aconteceu antes do casamento, e depois no casamento, porque são 2 coisas que aconteceram out of the blue, caíram do céu, e que moldaram a minha vida. A profissão por um lado e o casamento por outro, como é óbvio. É evidente que o casamento e a família têm muito mais importância, mas a profissão que tive era na altura, acredito que ainda continuará a ser, a melhor profissão do mundo. E não estou a exagerar, isto não é uma hipérbole, era mesmo, e principalmente em Portugal, que era uma altura em que todos nós sonhávamos com a TAP. A TAP era uma companhia mínima. Quando eu entrei em 1970, tinha 16 aviões, mas para nós era um mundo. Para nós, portugueses, os pilotos eram os melhores do mundo, a TAP tinha os melhores aviões do mundo. Ir a qualquer lado, e tantas vezes isso aconteceu comigo, eu estava sempre a rezar para que me perguntassem a profissão, porque produzia o efeito uau. Portanto, o que é que o senhor faz? Eu sou piloto da TAP. Uau! Portanto, causavam-me um certo frisson, uma certa admiração, pela raridade, porque éramos pouquíssimos, não? Exato, 16 pilotos. Não, 16 aviões. 16 aviões não seriam muitos. Não? Éramos uma família, depois aquilo começou a crescer. Hoje a TAP tem perto de 100 aviões, é uma coisa completamente diferente. Claro. Mas foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, e estou muito feliz, estou grato aos deuses por estas 2 razões, pela profissão e pelo casamento, e por muitas outras, claro, mas estas foram as principais. Nasceu no Porto. Sim. Portanto, está aqui no... Rua de Sotofeita. Muito bem. Mas mudou-se para Vila de Conde ainda com 1 ano de idade, onde cresceu em plena liberdade, não é? O que é que isto quer dizer? Hoje eu tenho netos. Isso. E passo a vida com os netos a levá-los ao futebol, ao colégio. Eu saía de casa de manhã, ia para a escola, sozinho, a pé. Exato. Vinha à casa a almoçar, estudava um bocadinho e à tarde ia brincar para o estaleiro, em Vila de Conde, ia jogar futebol para as Caxinas, suponho que conheces as Caxinas. Sim, conheço. Aliás, passava-se uma coisa curiosa nas Caxinas. Uma boa parte dos meus colegas de escola andavam descalços. A maioria. Isto hoje parece uma coisa extraordinária, mas isto passou-se há 60 anos, né? Há 70 anos. A maior parte dos meus colegas de escola andavam descalços. E para eu jogar futebol com eles exigiam que eu tirasse os sapatos. Eu era dos poucos, havia 4 ou 5, que era o filho do juiz, que era eu, o filho do médico, o filho do advogado, enfim, aqueles mais limpinhos é que andavam com sapatos, porque os outros não tinham. Portanto, a nossa sociedade mudou uma enormidade, radicalmente, nestes últimos 50 anos. E muitos deviam ser filhos de pescadores, não é? Eram filhos de pescadores, e na altura havia até uma certa... Eu cresci com essa ideia que filho de pescador que fosse ao bacalhau era rico. Porque eles ganhavam mais. O pessoal que ia ao bacalhau ia para o norte da Europa. Ia para a Terra Nova e assim. E tinham campanhas de 6 meses. Eu não sei se tens alguma ideia o que é uma campanha do bacalhau, que é das coisas mais duras, mais incríveis que se possa imaginar. Pescador do bacalhau, e eu acompanhei isso durante muitos anos, porque, como eu disse, a maior parte dos meus colegas eram filhos de pescadores. E os barcos eram à vela, estamos a falar dos anos 50. Os barcos dos pescadores eram à vela? Os lucros bacalhoeiros eram à vela. Tinham um motor também, a vapor, mas eram à vela. Era um motorcell. Se fores ali ao museu não sei se chama Museu de Mar, em Ilhavo, que é muito interessante, e tem lá também o Dory. O Dory é o barquinho individual. Eles eram largados de manhã, de madrugada, os pescadores, cada um com o seu Dory, e iam para a campanha, iam pescar bacalhau à linha, e só regressavam ao navio-mãe quando o barco estivesse cheio. Mas deixavam-nos assim no meio do mar? No meio do mar. E de vez em quando vinham nevoeiros, eles perdiam-se. O instrumento que eles tinham para avisar que estavam perdidos era um búzio.
Eu sei isso muito bem porque eu fiz uma exposição em Vila do Conde sobre várias coisas dos Super anos 60 interessante. que incluía isso. Outra coisa interessante, as temperaturas eram frígidas, né? Estamos a falar no norte do Canadá. Portanto, a base deles era em St. John's, Aí eles iam pescar para o norte, norte. para St. John's. para cima de St. John's. Isso é incrível. Os bancos de bacalhau eram Eles iam daqui para lá. Sim, sim, claro. Isso é de outro mundo. Demoravam 6 meses as campanhas. Aliás, há um livro muito interessante que se chama exatamente A Campanha do Argos, que é com um jornalista, penso que australiano, fez uma campanha inteira dentro de um navio desses. E, como eu disse, só regressavam quando o barco estivesse cheio e as temperaturas eram tão baixas, isto contavam-me alguns pescadores com quem eu falei, que eles para aquecerem as mãos metiam as mãos na água, porque a água, apesar de tudo, sempre estava um bocadinho mais quente Sério? que cá fora. Portanto, era uma Pois. coisa de uma extrema dureza. Chegando ao navio-mãe, iam amanhar o peixe, porque o peixe depois era salgado, e assim. Ainda iam amanhar o peixe, que demorava uma quantidade de tempo, e muitas vezes dormiam vestidos, porque não tinham tempo sequer, ficavam exaustos, estás a imaginar uma coisa desta. Portanto, isto voltando ao início da conversa, mas ganhavam dinheiro, e, portanto, e ficamos sempre, nós miúdos, com a ideia, aquele pai é rico, Ok. que vai ao bacalhau. E com outra vantagem, de vez em quando os miúdos apareciam com roupa, na altura ainda não se usavam os ténis, mas com calças e brinquedos, assim, que nós nunca tínhamos visto, porque os pais iam a St. John's abastecer Exato. e compravam umas lembranças, umas coisas assim, uns brinquedos que davam. Era muito interessante. E eu cresci nesse ambiente e dou graças por ter crescido nesse ambiente, porque me fez muito bem. E é uma experiência de vida, não é? E ajudou a formar-me enquanto homem, toda essa convivência e principalmente toda essa liberdade. A casa dos meus pais, a porta estava sempre aberta e a maior parte das vezes tinha a chave de fora. Era como a casa da minha avó. A casa da minha avó começou a fechar a porta há 10 anos atrás. Ou seja, eu lembro-me, a minha infância toda, que é mais recente do que a de José, a porta estava aberta. Sempre aberta. Nunca roubou nada, não havia ladrões, não havia nada. E por outro lado também havia poucos automóveis na rua, portanto não havia o perigo de sermos atropelados. E depois toda a gente nos conhecia. Se eu precisasse de alguma coisa, toda a gente sabia que eu era este ou que era aquele. E era uma experiência de mais comunidade, não era? Mais comunidade. Fiz uma série de amigos que ainda hoje mantenho, e com os quais me encontro com alguma frequência em Vila do Conde, combinamos almoço, que são as tais amizades que ficam para toda a vida, cresceram com uma solidez, com uma força, e recordamos várias coisas que aconteceram nesse tempo. E fiz um conjunto de rock, criei uma banda de rock and roll, aí pela minha adolescência, começando aí nos 16 anos, 17 anos. O que é que tocava, José? Eu tocava guitarra elétrica, era o lead guitar na altura. Os grupos, ou os conjuntos, como a gente chamava na altura, as bandas, que hoje na altura chamava-se um conjunto. Os conjuntos procuravam reproduzir os Beatles, que eram a nossa referência. Portanto, estamos a falar nos anos 64, 63, 64, por aí. E então, a bateria, 2 guitarras e um... Mas isto era em Vila do Conde, ainda? Começamos em Vila do Conde e depois andávamos por esta zona toda a tocar. Pagavam-nos bem, ganhei bastante dinheiro, diverti-me muito. Era ótimo também para conseguir namoradas, para aquelas coisas que a gente gostava na altura. E em Vila do Conde, como eu penso que em todo o norte do país e no sul também, Portugal era um país muito atrasado, era um país rural, estamos a falar nos anos 50, 60, por aí. E havia muito pouco que fazer em Vila do Conde, de atividades, ou a gente ia jogar futebol com bola de trapos, ou então não tinha muito mais para fazer. E então foi uma boa ocupação, formar o conjunto, como eu disse, ensaiar. Sim. O conjunto foi formado quando? 63, por aí. O José tem uma idade e uma experiência pronto, que é completamente diferente da minha, como é natural. Ou seja, ainda tenho muito para andar. Se tiver sorte de chegar. Claro que sim. Eu vejo isso quando eu falo com uma criança de 20 anos. Eu acho que quando o José olhou para mim foi uma criança de 40 anos, não é? Não, vejo um homem de 40 anos muito bem sucedido, com uma longa história para contar. Sim, mas a sua experiência, pronto, tem uma dimensão diferente. Claro que sim. O tempo dá-nos essa vantagem, não é? Claro. Como é que era a experiência de Portugal antes do 25 de Abril? Porque da minha geração há sempre esta divisão. 25 de Abril, existe uma determinada narrativa, não é?
e uma pessoa pensa, eu olho para trás e quando você diz havia um grupo de rock, não é? Havia grupos de rock antes do 25 de Abril? Claro que havia muitos. Nos anos 60, 60 e tal, começaram a aparecer os grupos com esta configuração, porque antes dos grupos de rock and roll havia as orquestras de baile, que são coisas completamente diferentes. Para fazer os bailes aos domingos e nas festas. Um grupo de rock and roll que toca em discotecas, que toca no palco dos cinemas. Já não era uma coisa conservadora, era uma coisa mais... Coisa completamente diferente, porque eram miúdos, era gente muito nova, Exato. procuravam imitar os Beatles, até no corte de cabelo, Exato. e as músicas que se tocavam. Tocávamos sempre com os instrumentos muito altos, ligávamos os amplificadores quase no máximo, assim, portanto fazia parte da encenação. Portanto, era uma coisa nova, portanto, e isso despertava imenso interesse entre as pessoas. Portanto, nós tínhamos muitos convites para tocar aqui e lá, sei lá, a Vizela, Braga, Porto, normalmente a norte do Porto, e depois em Vila de Conde, como é óbvio também. E era uma coisa nova e era... Do ponto de vista financeiro era interessante, porque essa atividade era bem paga e que nós tínhamos pouco dinheiro. Exato. Mas não havia uma pressão tipo social por causa de ser inovador e ser divergente? Havia. O grupo começou por se chamar Zé Guedes, que é o meu nome. Ok. E tive que mudar de nome, porque o meu pai era juiz, era juiz em Vila de Conde, e quando o meu pai começou a ver os cartazes das festas conjuntos, Zé Guedes e não sei o quê, um dia chamou-me e disse, acabou. Não quero ver mais o meu nome metido nessas coisas. Muda lá de nome. E então mudamos para os Condes, que tem a ver com Vila de Conde, com capa, como as tuas conversas. Exato. Com os Condes com capa. E, só que o meu pai não me dava dinheiro, queria que eu estudasse. Eu estudava pouco e acabei por ser um bocado vítima disso. Só que eu ganhava tanto dinheiro com a música, eu não precisava da mesada familiar para nada. E foram realmente tempos muito bons. As consequências... Eu disse que estudava pouco, e é verdade. Lá fiz o meu percurso, estava a estudar engenharia, mas estudava pouco porque não tinha tempo, porque tinha que ensaiar e tinha namorada e tinha, sei lá, coisas mais interessantes. O meu objetivo era tirar engenharia mecânica. Ok. Porque era a única coisa que eu imaginava que me podia interessar, porque eu gostava muito de automóveis. Já não será do teu tempo, mas Vila de Conde tinha um circuito de automóveis anual, que era o momento alto de Vila de Conde, era o circuito de Vila de Conde. Havia o circuito de Vila Real, ainda há hoje, não é? Ainda há hoje, e havia o circuito de Vila de Conde, de maneira que eu cresci a ver, e a minha casa era no circuito. Eu cresci a ver os automóveis a toda a velocidade, a passar lá à porta, e fiquei com esse bicho, que aliás ainda hoje mantenho. Eu gosto muito de automóveis, e gosto muito de automóveis dessa fase, anos 50, anos 60, dos automóveis atuais. Confesso que não tenho qualquer espécie de... Ontem vi aquele Mercedes, tenho um amigo que tem um Mercedes que que tem aquelas portas que abrem. Sim. Acho que é dessa época, não é? 300 SL, sim. Aquelas chamam-lhe Goldwing. Goldwing, Esse é um dos carros mais valiosos dessa época. Hoje está nos milhões. Pois, é um carro de milhões, não é? Ele parecia-me um carro de milhões. Não, são carros de milhões. São carros de alta performance, porque eram carros de corrida, que foram feitos para corrida, e que hoje valem uma fortuna porque se fizeram poucos. Lá está a relação entre a procura e a disponibilidade. E como estava pouco, fui mobilizado para Angola, pois na altura tínhamos uma guerra colonial, como sabes. E a guerra colonial como é que é? Toda a gente tinha que ir? Toda a gente tinha que ir. Toda a gente tinha. Homens, na altura só Todos os homens tinham que ir? Tinham que ir. Alguns escapavam por razões de saúde, ou porque tinham grandes cunhas, ou qualquer coisa assim. Isso. Mas como é que a coisa se fazia? Os bons alunos, que não era o meu caso, normalmente deixavam-nos acabar o curso, e só no fim do curso é que eram mobilizados. Os maus alunos, ou os médios alunos, que era o meu caso, eram mobilizados imediatamente. E eu, de repente, dou comigo a caminho de Angola, onde passei 2 anos na guerra colonial. Um ano no leste de Angola, com centro numa pequena vila que lá havia, que se chamava Luso e que hoje se chama Vila Luena. Passei aí 1 ano. Eu dirigia um posto de... Eu não andava aos tiros, tive essa felicidade, tive essa sorte. Mas estava numa zona onde toda a gente andava aos tiros. Portanto, a Vila Luso era o centro de uma zona operacional. Eu então dirigia um posto de escuta, fazia escutas às transmissões e às comunicações dos países limítrofes do Congo e do Zaire.
Ok. Tinham- Mas escutava com o objetivo de espiar? Espiar e saber onde é que andavam os nossos adversários, porque escutávamos as redes de telégrafo, pi, 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 pi. Eu aprendi isso também, Ou seja, você, ouvindo o som, conseguia traduzir para... claro que sim. O som é um ponto e um traço. Eu sei, eu já percebi, mas tem que se decorar, não é? Tem que se E depois decorar. aquilo tem que ficar Depois é muito sistematizado. fácil, sim, mas depois torna-se muito fácil. Automático, torna-se Eu automático. tinha 12 cabos comigo e 2 sargentos que eram mestres nisso. Eu também sabia, claro, mas não era tão eficaz quanto eles. Exato. E depois, a única parte negativa que isso tinha, portanto, a parte positiva é que não tinha que andar aos tiros, essa era a parte boa. Isso. A parte negativa que isso tinha, é que por vezes tinha que assistir a interrogatórios com a PID, na altura que mandava a guerra, e principalmente o Serviço de Informações. A minha atividade estava ligada ao Serviço de Informações, portanto eu recolhia informações do exterior Isso. e passava à PID, e cada vez que havia prisioneiros que pudessem interessar, eu era convidado, entre aspas, era obrigado, a ir assistir aos interrogatórios, o que era uma coisa bastante deprimente, porque havia violência e coisa. Era. Mas interrogavam quem? Os inimigos? agentes- Os os agentes- inimigos? Os agentes da PID interrogavam os inimigos que eram capturados, porque de vez em quando alguns eram capturados. E no meio da guerra há muita violência, não é? Não há inocentes no meio da guerra. Não há inocentes no meio da guerra. Não há. Eu hoje vejo as pessoas ficarem muito surpreendidas com as barbaridades que se fazem, não só na Ucrânia, mas que já se fizeram no Kosovo, em tantos Exato. outros lugares, as coisas mais execráveis. Exato. Mas isso sempre se fez, em todas as guerras, né? Se é guerra é assim. Até na nossa isso se fez. Portanto, nós temos a ideia que somos bonzinhos, que somos um povo diferente, somos iguais aos outros, porque todos nós chegamos à guerra principalmente esta guerra de Angola e de Moçambique, com a ideia, eu quero cumprir isto porque sou obrigado, mas eu não quero matar ninguém, nem quero que ninguém me mate. Portanto, esse é o objetivo. Yeah. Mas no dia que matam o teu amigo Pois. ou o teu irmão, Ai. ficas uma fera. De repente, tu transformas-te numa fera capaz de cometer as maiores barbaridades. Portanto, é essa raiva que provoca esse tipo de reação. E isso tipo- porque não há limites. Né? Não me venham cá com a Convenção de Genebra e com os limites. Não, ninguém obedece a nada. Não, ninguém obedece a nada. Vale tudo. Eu vejo, por exemplo, nos vídeos da internet, as pessoas estão a levar os prisioneiros, as pessoas já estão doentes, estropiados, e ninguém quer saber de nada. Não. Guerra é guerra. Guerra, É horrível. não há limites. Não é? Havia uma fase da guerra. Quando quiseres, manda-me calar. Não. Ó José, está aqui para falar. Havia uma fase que era um bocado diferente e puxando um bocado a brasa para a Isto minha... é super interessante, porque a nossa experiência da juventude tem muito pouco acesso a este tipo de informação. Claro que sim. Da experiência contada em primeira mão, percebe? A fase curiosa que eu ia contar, na Primeira Guerra Mundial, Isso. quando começam os aviões a aparecer, portanto, Pois, foi na Primeira Guerra o Mundial. primeiro voo é em 1903, com os irmãos Wright, e a Exato. guerra começa em 14, vai de 14 a 18, e há um progresso gigantesco na aviação durante a guerra. A guerra tem essa faceta, tem uma faceta mórbida, como Exato. muita gente, mas tem uma faceta, vamos lhe chamar boa, que é o progresso tecnológico, Exato. seja na aviação, neste caso, na medicina, o que se aprende Isso. na cirurgia, na guerra, uma coisa, porque aparecem casos inimagináveis, né, de ferimentos inimagináveis. Na Primeira Guerra Mundial, os pilotos para já eram quase todos aristocratas. Estamos a lembrar do Barão Vermelho, do von Richthofen e outros. Exato. Pertenciam quase todos à aristocracia, porque a aviação era uma coisa nova. Uhum. Tinha 11 anos quando começou a guerra. Era mesmo novo. Era quase o... Se é hoje mágico voar, na altura era ficção científica. Sim, mas completamente. E então, cada vez que um piloto de um avião, isto aconteceu durante a guerra, há N casos documentados, era abatido e caía em território inimigo, era recebido com todas as honras, ia almoçar ou jantar com os outros oficiais que o respeitavam. Exato. Um piloto nosso, Oscar Monteiro Torres, tem uma rua em Lisboa, não sei se tem no Porto, é o primeiro piloto, primeiro e único piloto português a ter sido abatido em combate, nunca mais voltou a acontecer. Ele foi abatido na Primeira Guerra e caiu sobre território inimigo, sobre território alemão, foi enterrado com honras militares. Portanto, há aqui também um efeito romântico no meio disto tudo, há um certo romantismo, e estamos a falar na guerra, estamos a falar
uma condição, num período em que as pessoas se matavam uns aos outros. Morreram milhões de pessoas na Primeira Guerra. Claro. E na Segunda Ainda também. hoje um avião abatido é qualquer coisa de impressionante, não é? Quando que se sim. diz a Ucrânia abateu um avião russo, é uma coisa... Por não é? todas as razões, para já, porque os aviões são caríssimos. Caríssimos. Cada avião de combate hoje é... A formação também é complicada. A formação é caríssima também, formar um piloto. É por isso que cada vez mais hoje se pensa nos drones. Exato. Nós estamos cada vez mais na guerra dos drones e dos Exato. mísseis do que na guerra dos humanos, dos pilotos e assim. Até porque hoje, antigamente havia uma coisa que se chamava o dogfight, que era a batalha aérea. Tu ias atrás do outro avião, fazias manobras, o da frente fazia manobras evasivas, o de trás tentava abatê-lo. Exato. Umas vezes abatia, outra não. Hoje o dogfight praticamente já não existe. Ah, é? Já não Porque existe? tu detectas o avião lá longe, ele fica agarrado pelo radar, É isso? disparas um míssil e abates. Portanto, Ok. essencialmente hoje a guerra é feita com mísseis ar-ar, Ok. no caso do ataque ao solo, com mísseis ar-terra ou assim. Portanto, o dogfight hoje Já não existe. ainda existe, mas é cada vez menos relevante. A gente vê aqueles filmes do Top Gun que fazem coisas Isso. fantásticas. Assim. Mas hoje é cada vez mais o engagement, não sei como é que isto se diz em português, é mais com mísseis. Aquilo aparece no radar. Isso. É que é à distância. O radar faz... É uma chatice a aviação, porque tem muitas palavras em inglês que não tem Pois, a tradução. aviação é. E uma pessoa até faz o curso todo em inglês, não é? Em inglês. Fez o seu curso em inglês também na altura. Fiz nos Estados Unidos, fiz na Flórida. Na Flórida? Em que escola é que foi? Em Vero Beach, Ainda existe. mas essa escola. Flight Safety. Não é? Ainda existe, acho eu. Era na altura, eu já vou contar essa história, era na altura a melhor escola do mundo. Eu acho que ainda há muita gente que vai a Vero Beach Sim. fazer Hoje em dia já há escolas em todo lado. Não é? Hoje em dia, escolas em todo Em lado. Portugal já temos dezenas, talvez. Exato. Mas eu posso contar essa história também. Só para terminar a outra. Os aviões fazem... O radar faz lock. Exato. Uma vez que ele faça lock, o outro já não escapa. Nem com os O alvo. flares, nem com os flares. Se já tiver com o lock feito, não sei. Eu não fiz, não sou piloto militar, Exato. não sei muito sobre isso. Depois de ter feito o lock, o míssil faz o resto. Não é? Exato. Aquilo na Primeira e Segunda Guerra Mundial era mais divertido. Na Segunda Guerra Mundial era o dogfight. Na Primeira e na Segunda. Na Primeira Guerra Mundial, os dogfights começavam com tijolos. Não havia armas. O piloto que estava por cima mandava um tijolo ou uma pedra ou assim quando não havia armas. Exato. Depois alguém descobriu um mecanismo extraordinário que é das metralhadoras. Há que passam pela Os hélice. intervalos do hélice. Isso está ligado ao motor, não é? Exatamente. Que é incrível. É uma sincronização perfeita. Isso permitiu então abater muitos aviões. O tal von Richthofen, o Barão Vermelho, abateu, era temido por toda a gente, era um as, abateu dezenas de aviões, era temido e era muito louvado. E aquela cena dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, tipo kamikaze, isso era verdade? Aquilo? Verdade, completamente verdade. Ou seja, eles punham um míssel ao lado? Ou uma Não, bomba, eles iam no avião. Não, os kamikazes, cada um tinha um avião. Isso. Isto aconteceu porquê? Porque o Japão começou a perder a guerra. Exato. Depois de Pearl Harbor, os americanos reagiram e com a reação... Os americanos só entram na guerra com Pearl Harbor. Exatamente. Até aí mantiveram-se de fora. E obviamente tinham uma força muito superior ao Japão. E então conseguem... num ato de desespero, é preciso abater porta-aviões e cruzadores americanos, de outra forma os aviões não chegavam lá, conseguem convencer umas centenas de miúdos, porque é disso que se trata, estamos a falar de rapazes com 18, 19 anos, 20 anos, por aí, a fazerem esse serviço de kamikaze. Claro que há uma componente religiosa, mística no meio disto tudo. E os japoneses são muito fiéis à sua religião. A ancestralidade, não é? Eles consideram o imperador, é um semideus, portanto, Exato. que eles veneram e adoram. Assim, portanto, há um respeito muito grande pela divindade. E não hesitam em dar a vida, não hesitavam em dar a vida, penso hoje que isso continua, para salvar quer o Japão, quer o Império, faziam isso em nome da divindade em que acreditavam. Então o objetivo era, ensinavam-nos uns rudimentos de aviação, aprendiam a voar basicamente, e diziam, tu agora picas em direção àquele navio
àquele avião, Uhum. àquele sei lá, porta-aviões, àquele cruzador, Destroyer. aquele destroyer e assim, e morres, já sabes que vais morrer, mas sabes que vais produzir um estrago que eventualmente vai mandar o navio ao fundo. E foram centenas e centenas e centenas. O avião era o Zero, que era um avião de... Era uma máquina. Eles, para desperdiçar a máquina, teria que ser alguma coisa. Era um avião de combate. O avião de Zero combate. era um avião de combate. Só que eles aproveitaram o Zero para funcionar como um míssil. Como aqueles rapazinhos das Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fizeram Exato, exatamente a mesma coisa. E mesmo, por exemplo, a Rússia tem muito também mesmo na Segunda Guerra Mundial, a forma como se trata o ser humano para salvar a mãe Rússia vale tudo, não é? Mas nós também fazíamos isso. Nós também para salvar Portugal, ou para conquistar Portugal, ou para proteger o Império, havia essa mentalidade. Se pensarmos em termos de Primeira Guerra Mundial, em que morreram milhões de pessoas, devastações completas nos exércitos, é daí que vem a expressão da carne para canhão. Mandas uns milhares de homens à frente para serem abatidos. O desembarque na Normandia, Pois, que foi agora, a comemoração dos 80 anos. 5 mil num dia e 60 mil no outro. Mandaram uma quantidade de miúdos à frente que sabiam que iam ser abatidos, porque não tinham a mínima hipótese de escapar, Exato. de forma que os que viessem atrás pudessem entrar, porque entretanto os outros ou esgotavam as munições, ou alguns eram abatidos, mas os que iam à frente já sabiam que iam morrer. Claro. As primeiras hordas, isso sempre foi assim na guerra, na Primeira Guerra também isso aconteceu. Exato. Morreram milhares e milhares de soldados. Assim. Muito bem. Vamos então falar aqui na sua experiência na aviação, que faz parte da sua vida, não é? Mas o engraçado, José, é que concorreu à TAP em 1970 e entrou como comissário de bordo. Ou seja, não foi logo para pilotar aviões. Não. Eu conto a história muito rapidamente. Eu, como disse, eu estive em Angola, portanto estive em Angola 2 anos. Exato. E antes dos 2 anos também houve um ano de preparação. A recruta que eu fiz aqui, que fiz em Mafra, eu fui como oficial miliciano. Uhum. O que é um oficial miliciano? Miliciano quer dizer que não é de carreira. Ok. Portanto, eu era oficial do Exército, mas não era oficial de carreira. Terminada a comissão, regressava à vida civil. Ok. Regressada à vida civil, em 1970, o que estava nas cartas, o objetivo era eu voltar a estudar e eventualmente acabar o curso. Exato. Agora, como imaginas, depois de um intervalo de 3 anos, e ainda por cima eu não era muito bom aluno, era como se tivesse que voltar ao princípio, não me apetecia. Uhum. De repente, cai do céu esta coisa extraordinária. Começam a aparecer anúncios nos jornais e na rádio a pedir pilotos ab início, 0. Pilotos que nunca tivessem pilotado um avião. Porquê é que isto acontece? Por duas ordens de razões. Até então, até aos anos 60, a esmagadora maioria dos pilotos vinha ou da aviação naval ou da Força Aérea. Okay. Eram esses que transitavam para as grandes companhias de aviação. No final dos anos 60, companhias europeias e asiáticas, depois começam pelas companhias europeias, as grandes companhias europeias, Lufthansa, Swissair, por aí, chegam à conclusão que há grande desvantagem em formar os pilotos desde o berço para a aviação comercial. Porque ser piloto de aviação comercial e ser piloto militar são coisas diferentes. Okay. Bastante diferentes. Eu voei com vários pilotos oriundos da Força Aérea, alguns muitíssimo bons, outros fracotes. Portanto, há tudo. Que tiveram dificuldade em se adaptar a este tipo de aviação. Não, fracotes foi mal. Ou seja, é um tipo de aviação diferente. Completamente diferente. E então o objetivo é esse, era formar pilotos, formar cadetes desde o princípio, formatá-los para a aviação comercial. Ok. No nosso caso particular, a TAP tinha um problema grande, porque, como eu disse, havia guerra em 3 frentes, e a nossa Força Aérea era muito pequena, e não deixava sair um número suficiente de pilotos para a TAP poder continuar a crescer. Porque a TAP estava então a começar a fase de crescimento, como eu disse, quando eu até tinha 16 aviões, começou a crescer a partir de então. E então fazem esses concursos. Eu, chegado de Angola, vi aquilo, vi que tinha as condições, tinha o serviço militar cumprido, que era a condição sine qua non, de outra forma não te deixava. Tinha a idade, falava inglês, depois tive que fazer uma série de exames médicos, andei meses a fazer exames médicos. Andei meses a fazer exames psicotécnicos e psicológicos, e assim na altura havia uma filtragem muito grande. E havia centenas de candidatos. Eu tive a sorte de ser um dos escolhidos. Portanto, eu de repente vejo, eu que nunca tinha pensado em ser piloto de aviões, nunca, nem nos meus
sonhos mais incríveis. Tinha pensado em ser piloto de aviões, tinha pensado em ser piloto de Fórmula 1, isso sim, quem me dera, mas piloto de aviões nunca me tinha ocorrido. Tinha-me ocorrido ser oficial de marinha, portanto, devido àquele meio em que eu estava inserido, em Vila de Conde, dos pescadores, dos barcos e assim, mas não da aviação. E de repente eu vejo, mas o que é isto? O que é que está a acontecer? Só havia um curso por ano. A TAP mandava um curso por ano para Vero Beach, para a Flórida, porque cá em Portugal não havia escolas, para fazer esses cursos. E disseram-me, você é um rapazinho, era um miúdo, tinha 23, 24 anos, quer ficar como comissário? Quanto é que se ganha? O que é que se faz? Quero. Precisava de dinheiro para viver, os meus pais não eram ricos. E fui um ano então para comissário, que foi um ano excelentíssimo, e com uma coisa muito curiosa. Até então, excluindo o facto de Angola na altura era Portugal, eu nunca tinha saído do país. Nunca tinha posto... Fui uma vez a Vigo comprar caramelos, quase todas as pessoas aqui do Norte. Foram comprar caramelos. Caramelos, achamos aquilo uma miséria, a Espanha na altura era muito atrasada. Exato. E a minha primeira viagem é para Nova Iorque. Como é que foi chegar a Nova Iorque? É um choque brutal, é um choque cultural, porque Portugal era um país muito atrasado, um país rural, subdesenvolvido, e depois não era só o país. Em Lisboa aconteciam algumas coisas, havia uma assimetria muito grande entre Lisboa e o resto do país. Logicamente. Em Lisboa sempre acontecia qualquer coisa, no resto do país não acontecia. Mas tipo, Nova Iorque nessa altura já era Nova Iorque. Já Nova Iorque, na altura já era Nova Iorque. Exato. Eu tenho uma pessoa que o pai dele, não é? Ele já tem 50 anos, o pai já faleceu até. Ele foi na altura também a Marinha, por alguma razão ia a Nova Iorque. Ele foi em 65 a Nova Iorque, não sei porquê. E então os barcos portugueses eram de 100 homens, 150 homens, e estavam aqueles barcos dos americanos com 5 mil homens. Então eles eram convidados para ir comer aos porta-aviões americanos. Eles ficaram muito admirados que tinham máquinas de sumo e podiam comer a comida que quisessem. E ele, o que ele diz quando chega a Nova Iorque e quando olha para os prédios, não é? Ele diz assim: venho eu do meio dos pinheiros, porque ele era de Barcelos. Eu também, eu não venho do meio dos pinheiros, mas venho do meio do mar, venho de Vila de Conde. Madeira, tudo aquilo foi um choque cultural gigantesco. Eu sentia-me no meio de um filme. Eu gosto muito de cinema e muitas vezes ao cinema, aqueles filmes. Só Nova Iorque ainda hoje tem esse impacto, não é? Sim, o mais possível. É a cidade que eu mais gosto no mundo, não há outra que se compare. Na altura era uma cidade muito insegura. Ok. Estamos a falar no princípio dos anos 70, a maneira que as recomendações eram mais que muitas. Exato. Outra coisa que contribuía também para o choque cultural, em Portugal havia a censura. E, portanto, nós não tínhamos acesso a muitas coisas. Havia filmes que eram cortados a meio, quer dizer, as cenas de sexo e as cenas ou politicamente incorretas ou assim, a gente não os podia ver, porque os filmes eram censurados, os livros eram censurados, de maneira que havia essa vontade de ver os filmes. Na altura ia-se muito ao cinema, hoje não sei se alguém vai ao cinema em Nova Iorque, mas na altura ia-se muito ao cinema. Comprar os livros censurados, comprar a música censurada, os discos. E outra coisa extraordinária... havia meia dúzia de discotecas em Portugal, não é só em Lisboa, em Portugal havia meia dúzia de discotecas, e as que funcionavam melhor eram aquelas que tinham alguém da TAP que lhe trazia os discos de Nova Iorque. Os discos eram os LPs de vinil, né? Exato. Ou de Londres, porque... Isso pode estar à vontade. Se quiser pode aproximar um bocadinho mais e para não estar os discos saíam em Nova Iorque e com sorte, 6 meses depois apareciam em Portugal. Mas de forma... ou clandestina, mas oficialmente apareciam passados 6 meses. Os que apareciam, muitos não apareciam porque eram censurados, porque achavam que não interessava. Eu nunca fiz esse trabalho, porque nunca nenhuma discoteca me convidou, mas trouxe discos para amigos que eu tinha, que gostavam muito de música, que me diziam, via lá se descobres este disco assim. Portanto, era um mundo todo, um mundo novo à descoberta. Né? E era o fascínio de estarmos ali naqueles lugares em Manhattan, onde nós tínhamos visto os filmes de gangsters. Anos mais tarde, portanto, eu faço esse ano como comissário, que achei uma delícia, que me contribuiu, deu um enorme contributo para que eu valorizasse mais a profissão de comissários e assistentes de bordo. Isso ajudou-me ao longo da carreira e
e conhecer melhor o avião. Portanto, nós, é uma faceta que ficamos a conhecer melhor. Eu depois também fui flight engineer, portanto, eu percorri os lugares todos dos aviões, e que eu acho que só me ajudou na minha carreira. Depois então mandaram para Vero Beach, para a Flórida, que é um lugar que penso que conheces bem, e aí o sonho continua. Eu de repente não só estou nos Estados Unidos, como estou numa parte fantástica dos Estados Unidos. Ficava deslumbrado com aquelas casas, com piscinas, com ancoradores próprios, com tudo e mais alguma coisa, porque Vero Beach era muito perto de Palm Beach. Em Palm Beach é que aconteciam essas coisas todas, que ficávamos completamente deslumbrados com aquilo. Como se isso não bastasse. Davam-nos um aviãozinho para a gente andar por ali. Portanto, de ver o mundo de cima. Exato. Uma coisa. É muito giro. Você fez lá, foi fazer o PPL lá? Não sei como é que era. Não, fiz o curso completo. Fez logo o curso. Depois acabei em Nova Iorque. Que avião é que usavam na altura? Mesmo? Piper Cherokee, para começar. Que aliás era feito em Vero Beach, e eu acho que ainda é. A fábrica da Piper é em Vero Beach. O Piper Cherokee. Depois passei para o Piper Aztec, que era um bimotor. Depois fiz acrobacia num Beech T-34, que era na altura o avião de treino da Navy, da Marinha Americana. O que é que eu fiz a seguir? Depois fiz instrumentos, fiz aquelas coisas todas. E depois acabei em Nova Iorque a fazer jato, com um Hawker Siddeley 125, baseado em Teterboro, ali em New Jersey. Mas vocês faziam o jato no avião? O avião. Ou seja, o type rating... Pois já ninguém faz. Pois, hoje é mas este era um avião... Era um avião pequeno, estamos a falar de um avião executivo, era o contacto com o jato. Porque não havia simuladores. Havia simuladores, já havia simuladores, sim. Não tinham nada de parecido com aquilo que são hoje. Né? Eu lembro que nós tínhamos um simulador na TAP, não sei se 707 do Caravel, que tudo aquilo junto estava 2 megas. Portanto, 2 megas não serve para nada. Hoje temos não sei quantos gigas aqui no telefone. Exato. E... Portanto, tivemos lá... Quanto tempo foi? Quase 2 anos. 2 anos a viver... Nos Estados Unidos. E não só... A TAP pagava isso? A TAP pagava o curso. Hoje não se pode dizer a estes miúdos que investem cada um 100 mil euros para tirar o curso cá em Portugal. A TAP não só pagava o curso, como nos dava um dinheirinho de bolso. Foi que espetáculo. Uma coisa fantástica, inacreditável. E o dinheirinho de bolso não era assim... muito mal, porque deu para eu comprar um Ford Falcon em 10ª mão. Exato. Mas tinha um carro para andar, descapotável ainda por cima, cabrio, para andar ali pela Flórida a passear. O curso era muito intenso e era... Quem já trabalhou nos Estados Unidos, que é o teu caso e o caso de outras pessoas, o nível de exigência profissional é muitíssimo grande. Depois tens os períodos em que podes divertir, que vale quase tudo e mais alguma coisa, mas quando estamos a trabalhar a sério. E nós, em Portugal, não tínhamos muito esse hábito de trabalhar intensamente. A princípio protestávamos, mas não adiantou nada os protestos, porque não era só voar, nós tínhamos... Aliás, mas que tipo de... Protestavam em que sentido? O que é que sentiam? Olha, de forma pragmática. Primeiro protesto logo à chegada, no primeiro dia, nós éramos 30. Sim. Logo à chegada, welcome, com o diretor da escola. Então, e quanto tempo é que vocês precisam para almoçar? O break para almoço? Vocês 2 horinhas. Quase isso. Quase isso. 1h30. Não, nem pensar. O standard na escola é 30 minutos. Vocês são portugueses, são latinos, vão ficar com 45 minutos. 45 minutos. E eles acham que os latinos, acham que é tipo... É outra espécie. Na altura achavam. Ainda hoje a dinâmica é... Sente-se aquela cena de, por exemplo, uma pessoa dizer que vai almoçar 1h30 é uma cena que ainda hoje nos Estados Unidos não faz sentido nenhum. Não, e depois também tem um lado perverso. Eu depois senti isso aqui. Completei o curso aqui em Lisboa, na TAP. Portanto, tive 2 anos lá, depois tive mais 1 ano e tal aqui na TAP, a completar a parte teórica e a fazer a qualificação em Boeing 727. E nós tínhamos aulas de manhã e à tarde. E almoçávamos lá na cantina da TAP, ou então íamos a um restaurante ali perto. Obviamente bebíamos vinho durante o almoço.
As 2 horas da aula da tarde estávamos a dormir. Portanto, não dá Bebedinho ao almoço. o rendimento, mas isso é tão latino, tão português, que a gente Exato. quase que não podia abdicar. As aulas da manhã rendiam imenso. As da tarde, portanto, era Portugal e Exato. nós somos isso. Portanto, foi uma experiência muito gratificante, por todas as razões, porque principalmente na altura, no princípio dos anos 70, hoje toda a gente vai estudar, vai fazer Erasmus, vai viajar pelo mundo. Um indivíduo que está 2 anos nos Estados Unidos é uma benção, é uma coisa absolutamente extraordinária e é uma experiência de vida extremamente enriquecedora. Ainda por cima, naquela altura, ainda é mais incrível. Naquela agora a diferença banalizou-se. A diferença já não é tão grande. Sim. Mas na altura, comparar Portugal de 70, não, pelo que eu conheço dos vídeos e das realidades económicas com Miami, South Florida ou Nova York, é uma cena de outro mundo, não é? Miguel, estamos a falar no Portugal dos carros depois. Exatamente. Que era assim. Um bocado essa cena é mesmo incrível. Eu ia de Vila do Conde para... Eu penso que tiveste em Esposende. Sim, tenho um escritório em Esposende também. Eu li assim calculado e fixei. Só havia uma piscina, que era a piscina de Ofir. Nós íamos de bicicleta de Vila de Conde para Ofir, que é ali ao lado de Esposende. Ofir, não sei, ainda existe a piscina de Ofir? Não sei, há muitos anos que não vou lá. Mas havia uma piscina onde nós passávamos o dia maravilhados. Mas eu conheço Ofir, já vivi em Ofir durante, sei lá, 1 ano. Era um lugar giro, não havia aqueles prédios, aqueles hotéis, portanto era uma coisa muito calma. Íamos pela estrada onde raramente passava um automóvel, mas onde passavam carros de bois, muitos. Exato. É esse Portugal que eu me refiro. Então essa experiência de vida nos Estados Unidos exponencializa uma cena. Completamente. Foi um boost, foi um empurrão enorme na minha mentalidade, na minha atitude em relação ao mundo. Exato. E em todos os aspectos, e obviamente profissionalmente também. Exato. É aí que eu apanho um dos maiores sustos da minha vida, o maior susto da minha vida. Como é que foi? Na escola. Foi a única vez em que eu estive para morrer num acidente de avião. Porque a partir daí, felizmente, nunca estive. Tive algumas situações desconfortáveis, mas nunca tive número 1. Durante uma fase, portanto, os primeiros 6 meses é ground school, estamos só a estudar. Não voavam? Os primeiros 6 meses não voavam. Hoje começas a voar logo no... Eu penso que não, que eles primeiro fazem a parte teórica. Sim, mas tipo, depois é um bocado mais ou menos ao mesmo tempo. É tipo, passado 3 dias já estão a voar. Não é, Miguel. Não é? Não, eu conheço vários miúdos que andam aí. Comigo foi assim. Fazem não nos Estados Unidos, aqui na Europa. Mas para tirar o PPA. PPL, Private Pilot. O PPL, é o privado, né? Eu estou a falar nos miúdos que estão a tirar o ATPL, o Airline Pilot. Portanto, eles ainda ficam muito mais tempo na... Ficam, nós não sei como é que é cá, não fiz cá o curso, mas lá estudávamos aerodinâmica, motores, meteorologia, you name it, tanta coisa. E obviamente estudávamos em inglês, porque os livros eram todos em inglês, e ainda tínhamos que estudar regulamentação aeronáutica, o FAA americano, e saber aquilo na ponta da língua, que era uma grande chatice. Só depois é que iam voar. Só depois é que íamos voar. Devia ser uma ansiedade grande, não? Tipo, 6 meses a estudar e só depois é que se vai voar. É o grande dia. E como acontece em todo lado, as primeiras 12, 14 horas voas com o instrutor ao lado. Claro. Até fazeres o solo, o primeiro solo, não é? Que te ensina as manobras básicas, a virar, a subir, a descer. Exato. E algumas manobras de emergência, ou seja, se o motor de parar. Nós voávamos muito sobre o Lago Okeechobee, não sei se isto diz alguma coisa. Sim, eu já vou muito sobre esse lago. O Lago Okeechobee. Exato, é um lago, lago grande. Exato. Há lá um aeroporto, mesmo na parte eu sul, lá. Que não tem ninguém, que é só para fazer... privado, eu aterrei lá uma vez. E ensinam-nos então manobras básicas e manobras de sobrevivência, no caso se é necessário. E um belo dia, dizem-nos, dão uma volta connosco, o instrutor sai, vai dar uma volta de pista, ou 2, ou assim. Isso chama-se a largada. Portanto, nós vamos pela primeira vez... O solo, não é? O solo, entregues a nós próprios. Exato. Eu, por acaso, lembro-me desse dia. É uma coisa... Toda a gente nunca mais dá para esquecer. Uma pessoa vê-se no avião sozinho e agora. Eu fiz milhares de voos, que hoje não me dizem absolutamente nada, mas esse não me esqueci. Não esqueceu. Porque, de repente, aqui estou eu.
sozinho, olho para o lado, não está aqui ninguém. Estou entregue a mim próprio. Lá dei 2 ou 3 voltas, correu tudo muito bem, sem problemas. Lá fui ao mergulho do costume, na piscina, aquelas celebrações que sempre se fazem. 2 dias depois, ou 2 sessões depois, a minha missão era, como eram todas a partir daí, fazer voltas de pista, treinar descolagens e aterragens. Portanto, deram-me um avião e disse, agora vais passar aí 1 hora a dar voltas para um lado e para o outro, a fazer circuitos e assim. E logo à primeira descolagem, o avião começa a subir e quando começa a subir, sobe para, sei lá, 100, 200 pés, o motor cala-se. Nessa altura? Ou seja, o motor calou-se a subir. Nessa altura. É tipo o pior sítio para ficar sem motor. As pessoas que nos estão a ouvir, vamos insistir isso que disseste que é mais pura da verdade, é o momento mais crítico de todos os aviões. Exato. Nós treinamos, passamos a vida a treinar falhas de motor no simulador. Exatamente. Só que os aviões comerciais têm 2, 3, 4 motores. Claro. Aquele só tem 1. Exato. Por razões, eu tinha 15, 16 horas de voo, talvez. Eu não queria que isso me acontecesse. Com 15 horas de voo. Não, eu também não. Eu ainda hoje, Miguel, eu não sou místico, nem sou sequer religioso, mas tenho a ideia que algo de transcendente aconteceu na minha vida, porque eu não era capaz, em circunstâncias normais, de ter feito aquilo que fiz. Exato. E o que é que fez? E o que é que eu fiz? Vi um bocadinho de pista lá ao fundo. O que é que as pessoas fazem nestas circunstâncias e porque é que morrem? Isso. Porque tentam voltar para trás. Exato, chama-se... Como é que chama essa curva? Essa tem um nome. Existe um nome que lhe dá... Deve ser a curva da morte, pai. É qualquer coisa assim que é... O nome quer dizer a curva que não... de impossible turn. Não há retorno. Chama-se de impossible turn, ou seja, é impossível. E é isso que me ensinaram na escola. Foi, se perderes o motor a subir, nunca voltes para trás. Claro. Porque no momento em que metes uma asa o avião já vai com pouca energia. Exatamente. Perdeu o motor, vai com pouca energia. Metes uma asa em baixo, entra em perda logo. Esse tal. E cai na pique. Então o que é que fez? Vi a pista lá em frente. Mas a pista de onde saiu? De Vero Beach, sim. Ou seja, ainda levantou cedo, portanto ainda viu um bocado de pista. Descolei cedo. E quando isto aconteceu, Exato. Imediatamente dei o nariz em baixo, vi a pista, vou aterrar ali. Vou tentar aterrar ali. Meto os flaps, meto tudo, as latas todas de fora que podia. O avião literalmente a pique, recuperei muito perto já da pista. Ou seja, fiz uma série de coisas que não saberia fazer, mas fiz. Exato. Portanto, eu ainda hoje penso que alguém fez por mim. E conseguiu aterrar? Consegui aterrar, não parti nem o avião, nem a mim, mesmo nos limites da pista. Ok. Estava a chover, ainda por cima estava a chover. Sem motor não consegui sair da pista, é óbvio. Exato. E veio a carrinha da escola, dos mecânicos, ver o que é que se passava. E quando eles chegaram, e no fim daquilo tudo, aquilo que me ocorreu, os teus ouvintes que me perdoem, o que eu pensei foi, já fiz merda. Porque para isto ter acontecido é porque eu fiz a geneira, porque eu sou tão nabo, sou tão maçarico, que fiz qualquer coisa que não devia ter feito. E o motor parou e agora estou lixado e vou chamar no curso, vão-me mandar outra vez para Lisboa e não sei o que, não sei como é. E quando chegam os mecânicos, eles abrem o capô e de repente vejo lá o chefe de mecânico com um cabo na mão. E eu disse, alto, aquele cabo não fui eu que o parti. Exato. Então lá levaram, era o cabo de comando da mistura, aquele de repente. O que é que aconteceu? E a partir daí eu habituei-me, o avião tinha vindo da manutenção, tinha feito uma revisão. Quase todos os pilotos pensam isto. O avião que veio da manutenção, que veio de uma revisão, porque há sempre qualquer coisa que não foi bem feita. Nós gostamos é de aviões voados, aviões que já andam no ar há 2 meses, 3 meses, que as mazelas já foram curadas. Aviões acabadinhos de sair da manutenção. E depois eu tive mais 2 ou 3 episódios ao longo da vida, em circunstâncias dessas, que confirmaram isso. Logo a seguir, vou ao diretor da escola, levo-me ao diretor da escola, que me dá um grande abraço e que me diz que eu sou o melhor piloto do mundo. Imagino. É verdade. Eu tenho um diploma, tenho uma carta assinada por ele. Porque, como muito bem sabes, se eu tivesse morrido, felizmente não morri, se não estava aqui com esta agradável conversa, as indemnizações por culpa deles, portanto teria havido uma falha da própria escola, as indemnizações a pagar seriam gigantescas. Né?
Portanto, eles têm consciência disso e para tranquilizarem a TAP, mais do que a mim, escreveram uma carta a dizer que eu era um piloto fantástico e que tinha feito tudo muito bem. E, claro que isso me encheu o ego e me deu algumas garantias para o resto do curso. Exato. Eu pensava, depois dele ter escrito, o diretor da Já escola, me safei. ter escrito uma carta destas, eu já me safei. Isto é um atestado de competência. Mas logo a seguir, então, é que eu começo a ter medo. Isto também é uma forma curiosa. O que é o medo? Começou a ter medo do motor falhar quando estás a subir. Não, o medo genericamente. Todos Exato. nós temos medo. Exato. E nos aviões também. Quer dizer, se alguém pensa que os pilotos não têm medo, tirem daí o sentido porque nós temos medo. O que é o medo? O medo é o nosso instinto de sobrevivência. Né? Nós não queremos morrer, a maior parte não queremos morrer. Exato. Portanto, lutamos. O medo é uma proteção para nós próprios. Só que, e eu aprendi com este incidente e com outros que tive depois, o medo não se manifesta enquanto dura a crise. Ou pelo menos não podemos deixar que ele se manifeste. Ou seja, quando dá a crise, uma pessoa fica sharp. Completamente focado. É. Completamente focado, não há tempo para pensar em mais nada. Exato. Agora o medo vem depois. E eu começo a sentir medo, pá, uma hora depois. Porquê? O aperto no estômago, as pernas a começarem Tipo o stress pós-traumático. É isso, e tal e qual, a definição é essa. Começam as pernas a querer tremer, É isso. os suas frios, a adrenalina toda a descarregar. O meu instrutor, que me tinha dado a instrução, que tinha andado pelo Vietnã e que conhecia estes casos, Exato. diz-me assim, tu ou vais voar já a seguir, ou nunca mais vais voar. Engraçado. Eu fui direitinho ao diretor da escola, disse-lhe ao mister, eu tenho que ir voar. Tens a certeza? Tenho a certeza. E fui. Fui voar logo a seguir, portanto essa batalha foi ganha, ficou coragem. ganha. Mas tinha que ser assim. Mas foi com coragem. Não, por acaso não senti grande esforço. Não. Comecei a pensar, bolas, não vai acontecer outra vez, né? Exato. Cálculo de probabilidades. Curiosamente, a probabilidade de falha do motor nos Estados Unidos é de um motor de pistões é uma vez em cada 2.000 horas. É a probabilidade. Há um senhor que tem 35 mil horas de aviação geral que já lhe falharam 15 vezes 15 vezes. Ele já está tão acostumado que para ele já nem estressa. Mas, por exemplo, na Flórida, ele vive na Flórida. Aterrar na Flórida é mais fácil do que aterrar aqui onde nós estamos em Vila de Conde, como é natural lá. Porquê? Há mais os campos, não há montanhas, os campos. Sim, claro, mas quando iremos aterrar, vai ser no meio do milho, vai ser no meio das coisas, não é? Sim. Aterragem de emergência. Aterragem de emergência. Sim. É mais fácil. Relativamente fácil. Por exemplo, a menos que, por exemplo, nós saímos ali dos aeroportos à volta das cidades, aquilo é só prédios, aquilo não há sítio para aterrar. Ali. Mas também tem uma coisa boa neste momento na Flórida, que é, se nós estivermos tipo a, sei lá, 5.000 pés de altitude e nos falhar o motor, nós temos um aeroporto para aterrar. Há tantos aeroportos. Dezenas, centenas, se calhar. Exato, é uma coisa incrível. Já na altura que lá estava havia. Exato, na altura não havia, por exemplo, o avião que existe agora, e alguns que já usam ultraleves, aqueles paraquedas. Isso é uma coisa, uma inovação recente. Sim. Paraquedas no próprio avião. No próprio avião. É uma inovação. Eu só conheço um que tem isso, não me está a ocorrer o nome. Da aviação geral, acho que é só o Cirrus. O Cirrus, exatamente. E houve um episódio há pouco tempo nos Estados Unidos, um avião desses que caiu. Isso foi de um Vision, que o jato também tem. Mas os outros já foram feitos de 170 deployments, já salvou 180 vidas. Porque a aviação geral, pronto, o nível de segurança não é tão grande como a aviação comercial, porque a aviação comercial tem regras que foram e processos que são mesmo incríveis. Pois, mas em relação às falhas de motor, esta foi, o Cherokee foi a única que eu tive. Que eu na sua vida. Fiz quase 25 mil horas de voo e nunca tive uma falha de motor. Mas também foi para jato, a falha de motor no jato. Por exemplo, um turboprop tem o P6, acho que é o P6, não sei se é o nome dele, falha uma vez em cada 600 mil horas. E há motores de aviões que nunca falharam. Há motores de aviões de jato só. Mas o pistão é muito comum falhar. Sim, mas eu mesmo... Claro, se fizer revisão de 50 e 50 horas, aquelas coisas todas... Sim, nós na TAP tínhamos esse benefício de uma excelente a manutenção é muito importante. E aliás, eu, assim, de repente, eu nem me lembro de qualquer caso na TAP de falha de motor à descolagem. E eu cheguei a cortar o motor por precaução. Okay. Mas isso não foi em cruzeiro. Estava com baixa pressão de óleo e assim. Depois acabou por se revelar que não era necessário, porque era um erro de indicação. Voaram só com o motor?
Com dois, era um Lockheed, o Lockheed tinha 3. Ok. Cortamos o motor e era o motor do meio, o motor da cauda. Ok. Ainda melhor, não é? Foi a única, sim, porque não provoca assimetria, é mais fácil de pilotar. Mas foi a única vez que tive que cortar no motor. Há casos conhecidos, nós na TAP, como em todas as outras companhias, temos colisão com pássaros, há descolagem. Exato, ainda hoje já ainda cada continua a acontecer, cada vez mais frequente. É cada vez mais frequente. Mas mesmo nestas circunstâncias, os casos que eu conheço, o motor não parou. O motor soluçou, deu uns ratés, umas coisas, mas digeriu o pássaro. Digeriu. Não, e cheira-se. E cheira a cozinhado. Cheira a cozinhado logo a seguir, entra no sistema de ar-condicionado, porque o ar-condicionado começa nos motores, portanto é ar que é capturado nos motores, e vem um cheirinho a churrasco durante uns instantes. O máximo que aconteceu foi um avião da TAP, curiosamente, que tinha mastigado daqueles pássaros grandes que tem no Brasil, em São Paulo. Não sei, é tipo uma espécie de um abutre. Era um pássaro grande. Não, esse pode fazer estragos, não é? Esses pássaros grandes podem fica um pássaro grande, não sei o que mais, será assim uma coisa, que é aqueles pássaros que estão nas lixeiras, e o avião não saiu. E essa é hoje uma grande preocupação na aviação comercial. Cada vez há mais casos. Mas porquê que cada vez há mais casos? Porque cada vez há mais aviões. Por um lado, cada vez há mais aviões, e por outro lado, os pássaros estão cada vez mais atrevidos, porque eles também se vão acostumando. Vão-se acostumando. E os meios de dissuasão, ainda não se conseguiu encontrar um meio totalmente eficaz. Lisboa, aqui há pouco tempo, tinha um passaroco, um milhafre, uma águia, para afastar os outros pássaros. Para afastar os outros pássaros. Mas não resultava a 100%. E principalmente em zonas urbanas, onde há lixeiras e assim, portanto são um bocado propensas a esse tipo de coisa. Eu queria dizer falcão, eu disse uma águia, mas não é uma águia, é um falcão. Que é uma ave extraordinária. O falcão dá 300 km por hora, não consegues fugir àquilo. É uma coisa incrível. É uma coisa fantástica, né? E os pássaros têm medo. Muito bem. Continuando. Então, depois esteve na TAP 37 anos e foi mecânico de voo, copiloto e comandante. Como é que consegue fazer esta passagem desta experiência em diferentes... Pronto, o piloto e copiloto já percebi. Agora, como é que virou mecânico de voo? O que é um mecânico de voo? Mecânico de voo é um flight engineer, é aquilo que se chama, era o terceiro elemento do cockpit. Na TAP e nas outras companhias começou por ser um mecânico, nos tempos gloriosos da aviação. E um mecânico... Mas arranjava o avião no meio do avião? Enquanto se voava? Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um livro sobre o Yankee Clipper. O Yankee Clipper é estamos a falar nos anos da Segunda Guerra Mundial. Um hidroavião da Pan Am, muito grande para os parâmetros da época, que fazia a ligação Nova Iorque-Lisboa com uma escala na Horta, nos Açores, que ele não tinha autonomia. E era um hidroavião? Um hidroavião. Pousava no mar, ou no rio. E fazia essa distância toda? Tem um hidroavião, mas aquilo tem muito drag, não é? Tem muito... E voavam baixo, e assim, portanto, por isso não tinha autonomia para chegar a Lisboa direto. É o primeiro grande avião comercial, esse é um Boeing 314, que tem capacidade transatlântica e transpacífica. Claro que não atravessa o Atlântico diretamente, nem atravessa o Pacífico, muito menos diretamente, mas com escalas já é possível ir de avião de Nova Iorque a Lisboa. Porquê a Lisboa? Porque a Europa estava em guerra, Portugal é um país neutro, portanto o aeroporto de Lisboa estava disponível. Esse avião, que era luxuoso, porque na altura a aviação tinha que competir com os navios, com o Queen Mary, aqueles grandes navios que demoravam uma semana, 10 dias ou mais a atravessar o Atlântico, e que eram extremamente luxuosos. Estes também eram luxuosos, também arranjavam umas camas para os passageiros dormir, tinham um serviço de refeições requintado, só voavam as pessoas muito ricas. Seria o equivalente a que hoje em dia, em termos de, vamos imaginar, se falássemos em euros de hoje, uma viagem transatlântica dessa, tinha alguma ideia da sua percepção quanto é que poderia custar? Uma primeira classe na Emirates. A aviação normal era 15 mil dólares hoje. Estamos a apontar para aí. Só gente muito rica que podia. Só príncipes, princesas, artistas de cinema, gente milionários, assim é que voavam. Mais tarde, no 707, quando começa a aviação a jato, durante um tempo isso mantém-se, e é daí que vem o nome do Jet Set. O Jet Set, que hoje é usado a propósito de várias coisas, né?
são aqueles que têm dinheiro suficiente para viajar de avião a jato. Exato, Portanto, essa gente. Mas voltando ao Boeing 314, o Boeing 314 tinha comandante, copiloto, navegador, porque a navegação era astro, fazia-se navegação astro, por sextante. Está a brincar. Não estou nada, era assim. Não, era como os navios viajava, era pelas estrelas? Pelas estrelas, claro que sim. Como é que havia de ser, Miguel? Não havia alternativa. Eu nunca pensei nisso. Mas tinha que ser. Vocês voavam. Espera, Eu já não apanhei essa fase. Exato. Mas a questão é, eu quando fiz o PPL, nós temos que fazer como antigamente, aquelas coisas, não é? Não se pode usar os computadores. Claro. E eu digo, era tão difícil viajar antigamente. Tipo, era fazer contas sempre de 5 em 5 minutos, era uma coisa... Não, e tirar medidas da altura do sol, calcular os ventos para corrigir Exato. o rumo. As instruções dos instrumentos. Então, havia a bordo, eu ainda apanhei essa fase, um navegador, um indivíduo que só navegava, que fazia as tais observações astro, Exato. para determinar a posição. Essas observações astro são feitas... muito graças, não exclusivamente, mas muito graças ao Gago Coutinho. Ok. Quando o Gago Coutinho e a Sacadura Cabral fazem a viagem entre Lisboa e o Rio de Janeiro, a viagem do ponto de vista de pilotagem não é um grande sucesso, porque eles partiram 2 aviões, precisaram de 3 aviões para chegar lá. Mas eles conseguiram fazer direto? Não, eles partiram, tiveram que fazer várias escalas, porque cada vez que partiam um avião tinham que ficar à espera que viesse outro. Aí a viagem não foi feita direta, eu pensava que tinha sido direta. Foi a primeira viagem de avião, mesmo não direta, ou seja... Não direta. Aliás, o Gago Coutinho tem uma carta muito curiosa que ele escreveu ao Charles Black, que era um grande financeiro português da altura, em que ele dizia que a viagem tinha sido um sucesso negativo porque demoraram mais tempo que o Pedro Álvares Cabral. E é verdade. Muito engraçado. Eles demoraram 80 e tal Mas dias. qual era a rota que eles faziam? Faziam o quê? Porto, Cabo Verde? Sim, Cabo Verde, e depois atravessaram. Cabo Verde, Que é o maior pedaço Noronha, para... ou direto para o Brasil? direto a Fortaleza. Fortaleza. Que é uma rota que ainda nós fazemos. Mas eles tinham um ponto de encontro com um navio português para abastecer, porque o avião não tinha autonomia para fazer aquilo tudo. Mas então era um hidroavião. Era um hidroavião. Era. Exato. E foi um navio de guerra português para os Penedos de São Pedro e São Paulo. Como o nome sugere, os Penedos de São Pedro e São Paulo são 2 rochas no meio do Oceano Atlântico. Eu já vi essas 2 rochas. É as únicas 2 coisas que tem ali. Não tem mais nada. Não tem mais nada. São 2 Penedos no meio do Oceano. Oceano. E acertar com aquilo, hoje é fácil porque temos GPS, Claro. mas acertar com aquilo nos anos 20, isto é 1922, Isso. com navegação astro, é um prodígio. Portanto, a viagem, e orientarem-se, eles saberem para onde é que estavam a ir. Exato. A viagem deles é um prodígio de navegação, não é uma coisa fantástica do ponto de vista de pilotagem, mas é um prodígio de navegação, porque o Gago Coutinho descobriu um método de poder usar o sextante. O sextante é aquele aparelho de medir a altura do Sol e dos ares. Só que o sextante tem como referência o horizonte. Isso. O horizonte da Terra. E quando vais a voar, há uma diferença considerável para o horizonte. Claro. Portanto, ele teve que arranjar um sistema relativamente complexo para que baseado na altitude que ele na altitude que o avião vai. Portanto, fazer essa correção que é vital para eles determinarem a posição não exata, mas aproximada do avião, até porque enquanto o navio vai a 10 nós ou 9 nós, Exato. o avião vai a 140 ou a 150 ou assim. Claro. Portanto, e a aviação acabou por beneficiar muito dessa descoberta do Gago Coutinho. Portanto, no Yankee Clipper navegava-se com sextante. Portanto, comandante, copiloto, navegador, radiotelegrafista. Portanto, não havia comunicações. Portanto, era por Morse. Tinha uma chave de Morse. Então os pilotos estavam a comunicar. Não. Quem comunicava era o radiotelegrafista e o mecânico. E o mecânico fazia mesmo de mecânico, inclusive em voo. Porquê? O Boeing 314 tinha 4 motores, 2 de cada lado, e tinha um túnel no interior de cada asa que dava acesso aos motores. Isto parece ficção científica. Durante o voo, Uma cena assim. e aquilo eram motores, deixa lá ver se eu não estou a dizer a geneira, de 18 cilindros, não estou em erro. Exato. Portanto, era preciso afinar aquilo. Eles eram motores de cilindros, eram de pistão, então. Pistão, completamente pistão. Fogo. E ele fazia afinações em voo.
E havia até outra coisa mais curiosa. Esse livro deu-me um gozo imenso escrever, pela pesquisa que tive que fazer, Exato, e pelas exato. descobertas. O hidroavião, quando descola, tem que ir na perpendicular da onda. O fundamental é, havendo ondas, ele tem que ir a quilha tem que ir apontada à onda a 90 graus. Ok. Porque se for de lado, a onda faz o hidroavião virar ou assim. Exato. Ou seja, você apontam, vão com a onda, não é? Verticalmente à onda, apontada à onda. Ou seja, mas no flow da onda, na direção da onda. Na direção da onda, sim. Exato. Como aos barcos, quando é a forma mais Exatamente. confortável de navegar. Não apanhar a onda de lado, porque se apanhar Exato. de lado aquilo, o hidroavião, neste caso, pode voltar. Exato. Só que nem sempre o vento, que é outro item fundamental para descolar, está alinhado com a onda. Exatamente. Podes ter a onda aqui e o vento da esquerda ou da direita. Até nos barcos fica uma confusão, parece uma máquina de lavar. Então, a asa upwind, do lado de onde vem o vento, tem tendência a levantar. Exato. O que é que eles faziam? Pediam voluntários aos passageiros, aos condes e às condessas. brincar. Não está nada a brincar, Miguel, é isso que está lá. Quem é que quer ir para o túnel fazer peso para a asa não levantar? E lá iam 3 ou 4 voluntários ou mais. Eu estou a imaginá-los de fatos de linho, muito brancos, muito impecáveis, ir ali para o túnel. Cada motor daqueles tinha 1600 cavalos. Eu imagino o ruído, a vibração, os cheiros a óleo, aquelas coisas todas. Claro que esses senhores depois tinham uma história para contar. Claro. Iam contar essa Era uma história. aventura. Era uma Era aventura. tipo, devia ser uma aventura, voar assim também, não é? Claro que era uma aventura. Permitia muitas histórias. Claro, também havia muitos acidentes. Né? Também temos esse fator. Exato. Hoje em dia, felizmente, já quase não há acidentes, mas nessa altura havia muitos acidentes. E essa história do Yankee Clipper acaba com um acidente em Lisboa. É uma história que pouca gente sabe. E eu próprio não sabia quando a descobri, porque andava a fazer pesquisa e descobri essa história. Em 1943, um desses hidroaviões despenhou-se no momento de pousar em Lisboa. Mas eles pousavam só na Tejo, água? no Tejo. Eles pousavam na água. Eles nunca não pousavam na pista. Não tinham aquelas rodinhas. Não havia pistas. Não, na altura, por isso mesmo, não havia pistas. Pois, isso tem lógica, porque se não havia aviões, porque é que haveria de haver pistas? Não, havia na Segunda Guerra Mundial já... Mas sabe o que eu quero dizer? Ou seja, na Segunda Guerra Mundial havia algumas poucas pistas, mas havia campos. Os aviões aterravam e descolavam em campos. Exato. Os chamados campos de aviação. Nós Exato. também tínhamos. Mas então, para a aviação comercial, pousavam na água. Tinham que escolher lugares onde a água estivesse normalmente calma, Exato. ou rios, ou lagos, ou então portos abrigados, por isso eles aterravam na horta para abastecer. Só que aterrar na água é muito difícil, pousar na água é muito difícil, porque o efeito de espelho, então se o mar estiver completamente liso, parece um espelho. Nós próprios temos essa expressão. Um mar, E perde-se a noção de altitude. Não sabemos a que altitude é que estamos. Portanto, é muito difícil jogar. E este acidente está-se ao fim da tarde, que ainda complica mais as coisas. Já é lusco-fusco. Ok. E aí depois acontecem algumas histórias extraordinárias que contribuem depois para isto. Depois deu origem a um filme de Hollywood que se chama With a Song in My Heart. Um filme que fez grande sucesso na altura. Porque a seguir ao acidente... vinha a bordo uma cantora muito célebre, Jane Froman, cantora americana, que ia cantar para as tropas americanas que já estavam em Inglaterra. Ela é uma das vítimas, fica a flutuar no Tejo agarrada a um pedaço de madeira. Ela era casada e viajava com o marido, que era também o seu agente, o agente dela. O copiloto vê, salta à água e vai buscá-la, vai salvá-la. Ela é levada para o Hospital de São José, que ela depois qualifica como um hospital medieval. São José ainda hoje não tem um ar muito moderno. Exato. Agora nos anos 40 estou a imaginar o que é que seria. Ela tem um ferimento muito grave numa perna. O cirurgião em Lisboa quer-lhe amputar a perna, ela não deixa, chama o embaixador e apaixona-se pelo copiloto. Apaixona-se. E Espero que o marido tenha morrido. não, se divorciaram-se. Ok. E depois Então apaixonou-se pelo copiloto e divorciou-se. pelo copiloto que a salvou.
Exato. E depois casaram. E mais tarde, esse copiloto tinha azar. Depois foi promovido a comandante e depois tem um acidente já enquanto comandante, é que morreu quase toda a gente, exceto ele. Portanto, ele tinha um bocado, tinha um bocado de pé frio. Essa história é muito curiosa, principalmente pela relevância que dava a Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, como ponto de entrada na Europa, com ligação aos Estados Unidos, era muito, muito importante. Deu muita vida à Horta, à cidade da Horta, que na altura quase não tinha vida. Tinha alguma vida com alguns estrangeiros, porque a Horta era um ponto de entrada do Cabo Submarino. Exato. Hoje o pessoal ainda passa lá por causa dos barcos. Os barcos, sim, é muito interessante a Horta. Quando se volta do outro lado para aqui, é sempre um... O pessoal pode escolher várias ilhas, acho que há muita gente que para não. Sim, é o ponto de entrada. Mas a sua experiência como mecânico ainda era assim? Não, já é diferente. Não, o mecânico era mais um operador de sistemas. Exato. Como é que as coisas funcionavam na altura? Nós tínhamos, e principalmente o mecânico, tínhamos que conhecer o avião de uma ponta à outra. Tínhamos que estudar bem o avião, porque cada vez que acontecesse uma avaria, éramos nós que fazíamos o diagnóstico na avaria. Falhou este sistema, falhou aquela bomba, o que quer que seja. E aplicávamos o checklist adequado. Como somos humanos... com alguma, não vou dizer com frequência, mas acontecia, fazemos o diagnóstico errado e muitas vezes isso estava à geneira. Portanto, onde estivesse envolvido o fator humano, a probabilidade de erro era grande. Hoje as coisas são completamente diferentes. Depois temos, por exemplo, os Airbus, que eu voei, o 320 e o 340, para já, os sistemas são basicamente alimentados por computadores. Há centenas, cada avião tem centenas de computadores a comunicarem entre si. E depois tem um computador central, que é o ECAM, que monitora todos os sistemas do avião. E em caso de avaria diz, falhou aquele sistema, e logo a seguir dá um checklist respectivo. Agora faz isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, a probabilidade de erro é mínima. Não vou dizer que não existe, que existirá sempre, mas é mínima, e isso tem dado um contributo enorme para a diminuição dos acidentes ao longo dos anos. Só para dar uma ideia, no ano passado, em 2023, não morreu uma pessoa em todo o mundo em qualquer acidente com aviação comercial a jato. Uma pessoa, estamos a falar de centenas de milhões de viajantes. Em todo o mundo? Em todo o mundo. Porque nos Estados Unidos, acho que já há mais anos até, nos Estados Unidos e na Europa, se não me engano, acho que já é o terceiro ano sem uma pessoa morrer. Se não me engano. É notável. Qualquer coisa Pensarmos assim. em milhões de voos, em centenas de milhões de pessoas. Pessoal, tipo, ter medo de morrer na aviação geral, a probabilidade de morrer em aviação comercial é igual à de ganhar o Euromilhões. Provavelmente. É uma coisa absurda. É 7 vezes superior à probabilidade de levar com um raio na cabeça. Não, e essa linha... Ou seja, neste caso, 7 vezes inferior. Ou seja, tinha de levar 7 raios na cabeça até ter um acidente mortal de avião. Não, realmente é impressionante. Outra coisa engraçada que as pessoas não sabem, José, é que se você estiver num acidente de avião, a probabilidade de morrer é só de 50%. E as pessoas pensam que é de 100%, que toda a gente vai morrer, mas não é. Há só 50% de probabilidade. Isto são os meus coisas de risco freak. Bem, já não estou muito seguro, mas depende do tipo de acidente. Sim, eles fazem as contas a todos os acidentes que existem, porque há aqueles runway excursions. Sim. Sim, está bem. Tipo de acidentes. São relativamente benignos. O número de acidentes tem vindo a diminuir drasticamente. Houve aquele período negro dos MAX, da Boeing, portanto, os problemas associados à Boeing, isso criou um certo frisson e uma certa desconfiança. Mas você acha que posso voar num Boeing ou não? Claro que sim. Eu no outro dia mandei-lhe uma mensagem. Eu percebi. E eu lá fui para o meu Boeing, que não há problema nenhum. Claro que sim, claro. Não há. A estatística, os aviões são mesmo muito seguros. É mais seguro andar de avião do que andar a pé. Não, basta esta estatística que eu dei de 2023, em que não morreu ninguém, não é? Exato. Não morreu uma única pessoa. De avião. Você sabe quantas pessoas dos Estados Unidos morrem enroladas nos seus próprios lençóis? Não faço ideia. 30 pessoas por ano. Sim. Embrulham-se nos lençóis e morrem. Cadeira de rodas, sei lá o que quer que seja. Portanto, o risco está em todo lado. Está em todo lado. Mas continua a haver muita gente com medo de andar de avião. Eu sinto isso porque com regularidade recebo mensagens. Pessoas. E eu participei uma vez, aliás 2 vezes, num daqueles cursos de tirar o medo de avião. Convidaram-me para falar sobre os básicos da aviação, explicar
aos aerofóbicos, como é que os aviões voam. E havia realmente casos dramáticos de pessoas que, até para efeitos de carreiras profissionais, eu conheci uma senhora muito bem colocada numa multinacional que recusou uma promoção porque isso a obrigava a viajar e ela disse que não aguentava o stress e o medo. Outra coisa curiosa que eu me apercebi também, principalmente pelas perguntas que me faziam, é que viam uma ideia, aquele programa dos desastres de aviação. E aquilo intrigou-me muito. Eu depois fui perguntar à diretora do curso, que é uma psicóloga clínica, mas isto é um paradoxo, as pessoas têm medo de voar e veem aqueles programas. E ela disse, não é paradoxo nenhum, isto é uma forma delas se autojustificarem. Ou seja, eu tenho medo, mas tenho razões para ter medo, porque os aviões caem e acontecem estas coisas. Assim. Muito bem. O José diz aqui que foi um dos sindicalistas nos anos quentes da Revolução e participou em vários comitês técnicos relacionados com a aviação. O que é ser sindicalista nos anos quentes da Revolução? Nós não tínhamos um sindicato. Portanto, em Portugal, o sindicalismo até ao 25 de Abril era proibido. Ou seja, existiam umas caricaturas de sindicatos, as corporações, mas não havia liberdade de formar sindicatos. Portanto, os pilotos não tinham um sindicato. E nós formamos o nosso sindicato, que ainda hoje existe, que é o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o SPAC, em 1976. E eu também tive colaboração, também colaborei na formação desse sindicato, e depois foram-me atribuídas funções de relações internacionais, ou seja, existe uma federação mundial de pilotos, que é a IFALPA, International Federation of Airline Pilots Association, e eu então fazia a ligação com essa federação, com a IFALPA, e participei durante alguns anos em comitês técnicos e em os meetings anuais, onde se decidiam uma quantidade de coisas que afetavam as nossas vidas, inclusive correções para diretivas da ICAO. A IFALPA, essa IFALPA funcionava muito nesses moldes. Portanto, foi também uma aprendizagem. Mas foi pós-25 de Abril. Pós-25 de Abril. Ou seja, quase todo Portugal começou-se a organizar em sindicatos. Depois começamos a fazer greves, até nós. Exato. Como estás a imaginar, o sindicato... Vocês já ganhavam um pouco, não era? O sindicato dos pilotos não era propriamente... Muito embora o Arnaldo de Matos, que era o líder do MRPP, houve uma altura que eles nos quiseram influenciar, nos chamavam a vanguarda da classe operária. Vanguarda. A vanguarda da classe operária. Portanto, não era um sindicato de esquerda, longe disso, mas tínhamos as nossas necessidades e as nossas reivindicações que se prendiam com tempos de trabalho, senão era a selva, né? Exato. Quantas horas é que podemos trabalhar e, obviamente, também com o dinheiro que ganhávamos. Portanto, estávamos num período de grande inflação. Exato. Portanto, e essas coisas mudavam muito rapidamente. Tinham que ser acertadas. Foi uma experiência interessante. Exato. Também nos anos 80 fez um curso de jornalismo e desde aí teve colaborações regulares com jornais e revistas. Ou seja, foi como eu conheci, não é? Ou seja, o João é um contador de histórias, não é? E tem jeito para contar histórias, tem jeito para expressar e também veio então desta experiência, foi-lhe dando as skills necessárias. Eu sempre gostei muito de escrever, desde a escola primária que escrevo. Eu tenho um trabalho publicado que foi o primeiro com 12 anos, talvez, num jornal de Ponte de Lima que se chama, penso que ainda se chama, o Aurora de Lima, que é um jornal muito, muito antigo e obviamente que me encheu de vaidade e sempre gostei muito de escrever. Obviamente, a maior parte das vezes escrevo sobre aviação, que é aquilo que eu conheço. Escrevi muito em jornais, fundei uma revista, também a revista Sirius, que ainda hoje existe. E agora tenho, além dos 3 livros que escrevi, esse tem corrido muito bem, esse Aviador já vai na 8ª edição. E escrevo nas redes também. Já tem escreve no Facebook, escreve no Twitter. Sim, no Twitter, no Instagram, em tudo quando é lado. Porque eu também acho que é assim que os livros se vão vendendo, portanto, com essa visibilidade. Isso. E graças aos livros também, portanto, os livros colocaram-me no mapa e estes convites, como este, e muitos outros, surgem, não vou dizer todas as semanas, mas quase todas as semanas. E gosto muito de partilhar as minhas experiências, nomeadamente nas universidades. Já fui a praticamente quase todas as que têm cursos de engenharia aeronáutica.
e dá-me muito gozo partilhar conhecimentos com miúdos e miúdas de 19, 20 anos e assim. É uma experiência muito gratificante, portanto, darmos um pouco daquilo que recebemos. Muito bem. Portanto, No também... meio disso tudo fui sequestrado, não sei se conta aí, está aí na Não, cábula. ainda não Ainda não chegamos. chegamos lá. Eu acho que isto, eu não sei se calhar vamos ter que... Vamos ter que cortar. Ou se calhar depois convido outra vez para vir aqui, José. não, É sempre um prazer. Todo prazer. Mas eu só queria, antes de falar nessa parte, eu queria do sequestro, que é incrível. Eu queria dizer que também é fundador do Clube Porsche 356 em Portugal, não é? Exatamente. Tem um desses carros e continua a fazer rallies em Portugal e em outros países da Europa. Ou seja, gosta muito de carros, como disse, não é? Ou seja, Não todos, gosto de carros dessa época, anos 50, 60, Sim. e por aquilo que eu disse há pouco, ou seja, é um vício, um vírus contraído em Vila de Conde. Habituei-me desde criança exato. a ver esses carros. Por exemplo, já me passou um bocado dos carros, agora só gosto de aviões, não sei porquê. Estou na fase dos aviões. Que sorte. Mas já tens um avião? Já tenho 2 aviões. Tenho um Cirrus SR, aquele tal de aviação geral, que tem um paraquedas, e um Vision Jet, que é também... Uau! E gosto muito da experiência. Para quem... Não sei se é o caso, nem vou querer confirmar. Para quem mora nos Estados Unidos, ter um avião É como ter um carro. é como ter um carro, cara. Ou seja, Eu não vou dizer que toda a gente tem avião, porque seria ridículo e mas não há assim. hiper exagero. Mas 75% dos aviões do mundo estão nos Estados Unidos. E se nós pensarmos, eu conhecia, quando estive na Flórida, dezenas de aeroportos. Hoje devem ser centenas. Sim. Nós Espalhados por todo temos lado. aeroportos. A experiência de voar nos Estados Unidos é surreal. É tipo, você chega com o carro, Facílimo, sim. entra com o carro no aeroporto, entra dentro do avião, levanta, vai para onde quiser. Não é preciso dizer vou para ali ou para lá. Claro que se tiver instrumentos tem que mandar o flight plan e não sei o que mais. Mas depois diz, mudou de ideias, vais para a esquerda, vais para a direita, vou aterrar naquele aeroporto. Aterro no aeroporto. Há aeroportos em que não cobram nada. E há aeroportos em que aterra, dão-lhe um carrinho de golfe para ir passear pela cidade. É fantástico. Ou seja, aqui na Europa é preciso tudo com mais tempo, é uma realidade distinta. Completamente diferente. E depois também até os custos dos combustíveis. É tudo mais barato tudo também. muito mais barato. Tudo mais barato. E muito mais prático. É. E eu lembro-me que durante o meu curso, como disse, andava num Cherokee, é um avião lento, aquilo fazia 130, 140 nós, e uma vez mandaram-me ir a Atalanta, Geórgia, que é Exato. mandaram-me, não, era o meu programa para esse dia, a minha mais 3 ou 4. Atalanta é hoje o maior aeroporto do mundo, a nível de tráfego aéreo, né? Exato. E na altura ainda não era, mas a paciência que aqueles controladores tinham connosco, porque tinham que pôr uma série de aviões grandes em espera, às voltas, para a gente poder aterrar. Palm Beach, fui tantas vezes a Palm Beach. Exato. Mas, por exemplo, uma coisa que se nota a diferença nos controladores, tipo, a quantidade de tráfego que existe na South Florida, na Flórida no Sul, é uma cena surreal. Eu acho que é o sítio do mundo com mais aviões no ar. Porque aviação geral, por exemplo, eles têm aeroportos privados que têm uma saída de minuto em minuto. Aeroportos privados, nem são comerciais. Tipo, uma pessoa... Já tem slots. Não tem slots. Devem ter uma espécie de slot para se organizar. Mas é tanta gente a andar de avião, tanta gente a sair. Eu acho que eles estão habituados a um ritmo diferente. Tipo, é tanta gente no ar ao mesmo tempo, toda a gente tem os identificadores, toda a gente tem que andar com aquilo ligado, não é? E, portanto, todos os vamos imaginar, os computadores estão a fazer os cálculos se vais bater com alguém ou não, não é? Sei lá, se for instrumento rating não há problema, zonas controladas. Se for voar por instrumentos. Então, mas a quantidade de aviões que há no ar e a forma como os controladores digerem a velocidade e a confusão que há no ar é uma experiência muito diferente de voar aqui na Europa, nos aeroportos normais. Aqui. Sim, ele já ajuda computadores altamente sofisticados que fazem uma parte da gestão desse tráfego. Ajudam muito. Mas, só para dar uma ideia, na altura que eu lá estive também, portanto, para acentuar uma vez mais estas diferenças gigantescas que existiam e que continuam a existir, eu, entretanto, arranjei lá uma amiguinha que morava perto de Tampa. Eu estava noutra costa, em Verovitz. Um dia, por qualquer razão, telefonei-lhe, estás em casa? Vou ter contigo. Peguei no meu avião, havia um aeroporto qualquer, privado, ao lado de casa dela,
E eu pensava, isto é um planeta. Isto foi há 50 anos, Miguel. Agora imagino como será hoje, né? Uma coisa. Então, se calhar, eu acho que tudo, há 50 anos, se calhar, ainda foi mais incrível do que agora. Claro, Porque muito mais. eu acho que Pela agora, raridade. agora há mais regras. Se calhar, vocês ali era um bocado mais selvagem, a Flórida. Mas. Olha, eu lembro que dessa vez, que quando eu fui lá para esse aeroporto, que eu já não me lembro, mas que era nas proximidades de Tampa, passaram-me 2 Phantoms por baixo, porque há ali uma base que é MacDill, uma base aérea, e eu não sei se eram de MacDill. Eles devem ter feito de propósito, viram ali uma passaroca, mas me deu um cagaço aquele tipo, passaram por baixo, porque isto está tudo maluco. Exato. É É fantástico. incrível. Às vezes a voar lá, vê-se lá um porta-aviões a passar, ou vê-se. Estamos no aeroporto e aterram 4 ou 5 aviões de jet fighters, não é? Pronto, aquilo é um império, não é? É uma dimensão completamente diferente, não é? Completamente. Eu continuo a achar que ainda há pouco tempo tive essa experiência. Fui voar num avião de um amigo meu, um avião da acrobacia, um extra, não sei quantos. E sobre o Alentejo, eu já não voava aviões pequenos há muitos anos. O gozo que é voar como os pássaros, voar em cima das árvores, dos rios, voar baixinho. Andar lá em cima a 40 mil pés, confesso que não me dava muito gozo. Mas o prazer de voar, a sensação de liberdade que se tem, de êxtase, às vezes até acho que isso é um bocado perigoso, porque ficamos de tal forma inebriados com aquela sensação. Isso é que é realmente voar. Lá o espaço aéreo é menos controlado. Você há zonas que vai e pode fazer o que quiser. Tem essa vantagem. Aqui na Europa é tudo muito mais controlado, não é? Sim, também tem que se desligar o transponder. Também é uma questão de dimensão, não é? Há lá estados que nunca mais acabam, que aquilo nunca mais chega ao fim. Com pouca densidade populacional. Sim, lá para os Arizonas e para os Nevadas. Incrível. Muito bem. Portanto, tenho aqui, por exemplo, quer falar sobre essa experiência de ter sido como é que se diz? Sequestrado. Exato. Essa história é um bocado demorada, não sei se temos tempo. Temos o tempo que quiser, é mais uma questão energética. Não sei se já está muito cansado. Não. Então temos muito tempo ainda. Enquanto houver fita para filmar. Vou falar de aviões, fico o dia inteiro. Essa experiência é muito curiosa por todas as razões, mas aquela que eu valorizo mais é a nossa natureza, a natureza portugueses. Okay. Nós somos uma espécie diferente. Ok. E somos uma espécie muito, muito especial. Eu acho e uma espécie boa. Eu acho que só tem. Ok. Mas quer elaborar essa. Eu já vou elaborar, já vamos chegar aí. Isto era um voo doméstico de Lisboa para Faro. Estamos em 1980, eu era copiloto de Boeing 727. Era um daqueles programas que todos nós gostávamos, que vou ali a Faro e já volto e está o dia ganho. Portanto, não temos que andar aí pela Europa aos saltinhos. Era um voo ao fim da tarde. Eu despedi-me da minha mulher e disse, daqui a um bocado estou de volta, ainda como qualquer coisa, sei lá, aquelas coisas. E imediatamente a seguir à descolagem, portanto o avião de escola é lusco-fusco, fim da tarde. Imediatamente a seguir à descolagem, a porta do cockpit abre-se e entra um vulto com uma arma na mão e que começa aos gritos: vamos para Madrid, vamos para Madrid, vamos para Madrid. Claro que na altura ninguém levou aquilo a sério. Brincadeira, não? Vou brincar connosco, o que é que se passa aqui? Que é este caramelo que está aqui com uma pistola nas mãos. Mas depois, passado algum tempo, estamos a falar em segundos, percebemos que havia de facto um problema. Que havia um problema sério. Era um rapaz jovem, muito jovem, tremia muito, portanto não era um profissional, e apontava a arma à cabeça, ou minha, ou do flight engineer, que estava mais próximo, ou até do comandante, e gritava: vamos para Madrid, vamos para Madrid, vamos para Madrid. Colocando isto em contexto, esta é a época dos sequestros dos aviões, dos grupos da Al-Fatah, dos Baader-Meinhof, portanto havia uma série. Cuba, na altura faziam-se imensos desvios de aviões para Cuba, portanto o conceito estava muito divulgado e
Isso era um bocado assustador, de nós pensarmos, será que isto agora chegou à nossa vez? Por outro lado, eu também pensava, eu e os outros pensávamos, caramba, mas seremos suficientemente importantes, nós, portugueses, para ser sequestrados, para fazerem uma porcaria destas em Portugal. Bom, mas lá obedecemos. O mantra nestas situações é obedecer. Portanto, obedecer. Não reagir, não enfrentar o sequestrador e tentar chegar a um acordo, tentar acalmá-lo. Temos um avião, isto é um avião relativamente pequeno, o Boeing 727, mas sempre devia ter umas 10, 12 toneladas de combustível a bordo, 80 passageiros ou 90, por aí, 80 e tal. E, portanto, estamos numa situação de risco, não é? Uma explosão, uma bala em altitude, o avião está pressurizado, é uma situação de risco que não é nada agradável. Então começamos mudamos de rumo. Eu ainda fiz uma tentativa de lhe dizer, nós não temos combustível para chegar a Madrid, mas ele tinha feito trabalho de casa, ele tinha um caderno com... Eu sabia? Sim, tudo preparado, tudo muito bem feito, era um indivíduo brilhante, com uma boa cabeça. E ele disse que não, que tinha feito as contas e que realmente tínhamos combustível para ir para Madrid. O comandante aí resolveu mandar uma mentira piedosa aos passageiros, a dizer por razões de ordem meteorológica não vamos poder aterrar em Faro. Só que estava daquelas noites de Algarve em que vias tudo de Vila Real de Santo António até à ponta de Sagres. E o pessoal olha lá para fora. A VOC. Via-se tudo, estava assim uma noite fantástica. A partir daí, dar informações ao controle de tráfego aéreo, como é que isso se faz? Sabes que é um transponder, nós temos um transponder. O código de Código de emergência, o código de sequestro. neste Não caso. vamos aqui divulgá-lo. Portugal, na altura, ainda não tinha o radar secundário, portanto, ainda não recebia automaticamente essa mensagem, mas os espanhóis tinham e receberam e avisaram. E não sabia o senhor que vocês tinham posto código? Não. Ele isso não sabia. Não, na altura, hoje toda a gente sabe, né? Exato. Até porque os simuladores que se vendem aí da Microsoft já todos têm o Claro. código de simulador. Mas na altura não, na altura até fazíamos um bocado de segredo com isso, Claro. para os outros tipos não aprenderem. E é então, e depois uma azáfama enorme, estarmos a fazer tudo, estarmos a fazer contas, a calcular os rumos para ir para Madrid, a fazer contas de aterragem, contas de combustível, tudo aquilo que é necessário fazer, uma mudança súbita Claro. da operação, reprogramar o avião e prepará-lo para a aterragem. Exato. No meio daquela azáfama toda, sai a primeira fase que nos dizem, isto é Portugal. É quando ele se vira para nós e diz, os senhores desculpem o trabalho que lhes estou a dar. Ou seja, eu estou-vos a raptar, mas calma. Estamos com Os senhores desculpem. É a primeira mensagem que nos chega alto lá. Isto não é um sequestrador normal, isto é um sequestrador português. Exato. Portanto, isto vai-se resolver. Dá-se aí um outro fenómeno que eu acho que é muito curioso e que eu aprendi na altura e que tenho lido bastante sobre isso depois. Síndrome de Estocolmo, ou seja, tem a relação que se estabelece entre sequestrador e sequestrado. Para já o sequestrador escolhe um interlocutor e ele escolheu-me a mim. Talvez por ser o mais novo ou por qualquer razão de empatia, ele escolheu-me a mim para dialogar e percebendo isso o comandante, sim senhor, aproveita, se ele quer falar contigo e te fala com ele, o cara precisa que a situação se resolvesse. E estabeleceu-se então essa linha de comunicação. Eu falei com ele logo, como é que te chamas? A tratá-lo por tu, portanto a criar uma aproximação. Ele lá me disse o nome e logo a seguir perguntei-lhe o que é que tu queres, porque é que estás a fazer isto? E ele então disse, eu quero 20 milhões de dólares e quero um salvo-conduto para a Suíça. E eu expliquei-lhe, 20 milhões de dólares, pronto. Não sei quem é que os vai dar, não sou eu com certeza. Salvo-conduto não, pá, quando puseres o pé fora do avião em qualquer lado, tu és preso, não há papel nenhum que te falha, que isto é um crime, é um crime muito grave aquilo que estás a fazer. Depois ainda lhe perguntei o que é que levou a fazer aquilo. Ele invocou vagas razões familiares, o meu pai não se dá com a minha mãe, uma relação difícil e tem outra, sei lá. Não sei se era exatamente assim, mas aquelas crises conjugais que são tão frequentes, eu lembro na altura ter comentado com ele, epá, mas todos os putos deste país
cujos pais se dão mal, se desatassem a assaltar aviões, isto era um inferno. Bom, no meio disto tudo, vamos para Madrid, e logo após a aterragem em Madrid, acontece aquilo que é normal nestas situações, mandam o avião para um lugar remoto, não vai para a placa de estacionamento, vai para um lugar remoto que todos os aeroportos têm, no caso daquilo rebentar, portanto não afetar outros aviões e pessoas. E logo aí aconteceu aquilo que me preocupou mais durante todo o episódio. O avião é cercado pelas forças de segurança espanholas, pelo corpo de intervenção. Eu só vejo vultos vestidos de negro à volta do avião, a tomarem posição à volta do avião e a pensar, pá, se estes tipos entram por aqui dentro, isto é um banho de sangue. Não é? Avião estacionado, chamam o embaixador de Portugal em Madrid, o embaixador João Sá Coutinho, de quem mais tarde acabei por me tornar amigo. Ele vem para a torre de controle negociar. Isto, entretanto, as horas vão passando, 10 da noite, 11 da noite, por aí fora. Mas aí os passageiros já sabiam. Dentro do avião, sim. À chegada ao avião foi o próprio sequestrador que pegou no microfone e contou a história. Ok, bem. O avião está sob sequestro. E as pessoas, como é que reagiram? Os Mal, passageiros? muito mal, como imaginas. Né? Porque... Começaram assim a gritar ou qualquer coisa? Não, acho que não houve gritos, mas muita preocupação e muita ansiedade, principalmente. Estado de ansiedade generalizado. Eu gravei um podcast para a Rádio Observador em que se conta essa história, em que eles entrevistaram alguns dos passageiros. E alguns dizem, eu pensei que ia morrer e não sei quem, não sei o que mais. Portanto, aquelas sensações normais numa situação desse tipo. Então, durante a negociação, entretanto, o senhor embaixador chega à torre de controle e pergunta o que é que se passa. E eu disse-lhe, olha, o sequestrador, nós estamos sob sequestro, o sequestrador está armado, temos a arma apontada, e era verdade, e ele quer 20 milhões de dólares e quer o salvo-conduto para a Suíça. O embaixador disse logo que esse salvo-conduto que era poesia, mas ele disse assim, então esperem que eu vou contactar Lisboa. E assim fez. Primeiro-ministro de Sá Carneiro, portanto ele vai tirar o primeiro-ministro da cama, que já era o pai meia-noite. Essa história depois é contada pela Conceição Monteiro, que era a secretária pessoal do Sá Carneiro, ela conta nesse podcast. E vão para São Bento com mais 2 ou 3 ministros, com um gabinete de crise, para tentarem... Deixa-me só beber um bocadinho de água. Sim, dá vontade. Também vou aproveitar. E então, pouco depois vem a resposta do primeiro-ministro de Sá Carneiro a dizer que não há 20 milhões de dólares para ninguém. Provavelmente, se calhar, nem haveria no Banco de Portugal. O banco estava completamente falido. O país estava completamente falido. E então o embaixador disse, olha, o seu primeiro-ministro diz que não há dinheiro, que não paga resgate, de maneira que vocês resolvam o problema. E pronto, lá pensamos na melhor forma de resolver, como é que íamos resolver aquilo. Lá dissemos ao sequestrador que não havia dinheiro, portanto que não havia solução. 20 milhões de dólares era muito dinheiro mesmo. Era dinheiro na altura, sim. Estamos a falar em 1980, era dinheiro. Deve ser uns 60 ou 70 milhões hoje. Era bastante dinheiro. Estou convencido que nem o Banco de Portugal teria tanto dinheiro na altura. Não, mas a sério, não é uma caricatura. E começamos então a tentar negociar, e a primeira parte da negociação foi, e era verdadeira, isto é um voo doméstico, nós não temos comida a bordo, temos 80 passageiros, é preciso alimentar este pessoal que estão a não sei quantas horas sem comer e sem beber. Depois se a hipótese de mandar vir um contentor com comida, mas ele rejeitou porque podia vir qualquer coisa lá dentro, um objeto de localização, sei lá, um microfone. E depois mandou contar quantas mulheres e crianças havia a bordo. Então vamos deixar sair as mulheres e crianças. Lá contaram um número. O 727 tinha uma porta atrás, uma porta estrutural, uma escada estrutural que saía de dentro do avião. E os passageiros saíram por aí. Claro que no meio das mulheres e das crianças saíram também alguns adultos, homens, que ele depois viu na placa, desatou aos gritos e fechar a porta outra vez. Ou seja, o pessoal tentou sair o mais rápido. O pessoal que os que puderam tentaram escapar. Dizem os livros que quando qualquer sequestrador, faz a primeira concessão, provavelmente vai fazer mais. Portanto, se ele cede à primeira... Ok. Portanto, isso cria uma expectativa benigna. Ficamos com
com a sensação e com a impressão, isto vai se resolver. E aliás, foi isso próprio que eu disse ao embaixador Sacodinho, que continua sempre na torre. Ser embaixador, eu só tenho um problema, isto vai se resolver. Isto é um rapaz, é um miúdo, isto vai se resolver. Agora faça pelas alminhas, evite que esta tropa que está à volta do avião entre no avião. E eles soube isso mais tarde fui passar um fim de semana com este mesmo embaixador, mas já no Vaticano, que ele era embaixador no Vaticano, uma embaixada lindíssima, em que ele me disse, enquanto vocês estavam cercados, estavam outra força a treinar a abordagem noutro avião. Um avião da Ibéria igual ao vosso. Ok. Tiveram ali um pedaço a treinar como é que iam fazer daquilo, ia ser uma tragédia. Exato. Porque nós sabemos que os espanhóis não brincam com estas coisas, né? Eles levam as coisas, são mais violentos, geralmente são mais violentos. Nós não, nós somos mais benignos. Portanto, a ideia era essa. Não permita que eles invadam o avião, porque nós vamos resolver isto. E então aí que me salta uma ideia que acabou por levar à solução do conflito. Como eu já disse, o meu pai era juiz e na altura era juiz do Supremo. Estava no Supremo Tribunal de Justiça, era juiz conselheiro do Supremo. E eu disse-lhe esta coisa muito tuga. Se tu me entregares as almas, meu pai é juiz conselheiro, uma pessoa muito importante na magistratura, eu vou falar com ele, ou seja, o homem deu uma cunha. Não há nada mais tuga que isto. Exato. Eu vou falar com ele e vais ver que isto que se vai dar um jeito e o teu crime, porque é disso que estamos a falar, Exato. vai ter algumas atenuantes. Eu não quero saber disso, não sei quê, não sei o que mais, isto vai acabar aqui. Bom, entretanto, o tempo ia passando. A tal síndrome disto como vai se manifestando, ou seja, a nossa relação é cada vez mais próxima. Nós acabamos os dois a chorar. Então é tal telenovela mexicana de quinta categoria. Sério? Incrível. Porque ele depois eu pedi-lhe dar-me a arma, foi a segunda parte da estratégia, dá-me a arma, que eu juro-te, pela minha filha, fui ao bolso, na altura não havia telemóvel, mostrei-lhe uma fotografia da minha filha mais velha, tinha 2 anos, olha a minha filha, tão gira, tão não sei o quê, juro-te por ela que eu declaro que a pistola estava descarregada. Pensando eu, ingenuamente, que isso seria atenuante. Exato, mas não faz diferença. Mas pensava mesmo. Exato. Não faz diferença. Mas eu na altura pensava que isso pudesse ser atenuante. E ele pensava também. E acaba por aceitar essa negociação. Ok. A princípio dá-me 7 balas, a arma acho que tinha 8. Eu tive que lhe dizer, eu estive na tropa, eu andei na guerra, eu sei que essas armas, esse carregador tem pelo menos 8 balas. Mas esta é para mim, eu vou acabar aqui, e aí começa a choradeira, começa ele de lágrima, começa ele de lágrima também, e eu vou dizer, tu és um puto, tens a vida toda à tua frente, tens pai, tens mãe, isto é um disparate, mas isto vai se resolver, o padre da tua paróquia vai dizer que tu queres uma santa figura, uma boa pessoa, o teu professor vai dizer que tu queres bom aluno, ele era muito bom aluno. Ele já tinha feito programas de OVNIs para a RTP antes disto, portanto era um miúdo com 15, 16 anos quando fez isso, portanto era uma cabeça fora de série, era e continuou a ser. E finalmente ele dá-me as balas todas e a arma, deixa sair os passageiros e aí vamos mentir outra vez, ou seja, para não entregarmos o sequestrador em Espanha, para ele não sofrer as consequências em Espanha, eu próprio digo que vamos partir com destino desconhecido, ou seja, já não temos passageiros, mas continuamos sob sequestro. Abasteçam não sei quantas toneladas de combustível para nós sairmos daqui, porque já tínhamos o avião praticamente vazio. Os espanhóis encantados abasteceram o avião, meteram lá os tanques, vão embora. Ou seja, vocês não pensaram que a fazer isso é uma atitude um bocado arriscada. Não pensaram que a fazer isso, que eles podiam agora sem passageiros invadir e... Havia pessoas a bordo e nós tínhamos além da... Mas vocês largaram os passageiros? Deixaram os passageiros todos. A tripulação de cabine, nós dissemos que se quiserem vão embora também. Eles quiseram ficar, os comissários e os assistentes. Não, enquanto os pilotos cá estiverem, a gente fica também. Fantástico. mas porquê que fizeram essa coisa de não resolver o problema ali? Para não o entregar às autoridades espanholas.
Tuga. Nós estamos a Isso é falar uma do cena muito- espírito Tuga. Miguel, Ou foi seja, isso, foi isso que eu te disse desde o vocês são princípio. sequestrados. E vocês, não, nós vamos ainda complicar mais um bocadinho, vamos ainda mais 2 horas para Portugal, porque Não, só uma hora. é só uma O horita. objetivo, nós não vamos entregar o rapaz em Espanha, vamos entregar o rapaz em Portugal. Porque nós sabemos que em Portugal estas coisas são tratadas de forma mais benigna. O início da conversa é isto só podia ter acontecido em Portugal. Isto é o nosso espírito, Exato, nós somos porque diferentes de só todos os acontecia em outros. Portugal, exatamente. Eles abasteceram o avião e logo a seguir à descolagem nós dizemos, olha, já estamos no ar. O rapaz, o sequestrador acaba de se entregar, mas já que estamos no ar vamos aterrar em Lisboa. Exato. Aterramos em Lisboa, um enorme aparato policial, portanto a rádio já estava a transmitir, a minha mulher, coitada, num sofrimento em casa, porque Exato. telefonavam os meus colegas a dizer, olha, é o Bader Meinhof, são as Brigadas Vermelhas, eu não sei o quê, aquelas coisas todas, teve uma noite infernal. Exato. E veio o comandante da polícia, que eu por acaso conhecia de reuniões que às vezes tinha lá no aeroporto, com a segurança do aeroporto, através do sindicato, lá está, das minhas atividades sindicais. E eu entrego-lhe a arma sem balas. O carregador à mostra, ele pergunta-me, então e as balas? Não tinha, seu capitão. Ele olhou para mim como quem? Estás-me a lixar, mas pronto. Exato. Vou aceitar. Mas acreditaram? Não teve outro remédio, porque eu não lhe dei as balas, mas era Exato. que ele ficou com aquilo. Ficou com a arma sem balas. E levaram o rapaz. Entretanto, a seguir a isto, cada vez que há um episódio deste tipo, há um debriefing com as autoridades do aeroporto, com o presidente da TAP, com o diretor de operações de voo, que é o meu chefe, o nosso chefe direto, que entretanto tinham sido chamados para o aeroporto para gerir esta crise. Foi criado também um gabinete de crise no aeroporto de Lisboa, com as autoridades de segurança, com a TAP, com a Aeronáutica Civil e com toda a gente que pudesse ter envolvimento. E claro que choveram as palmadinhas nas costas, foi fantástico, vocês fizeram, não portaram-se muito bem. E eu, no meio daquilo tudo, fui ao bolso, saquei das balas. Então, e agora, isto? Quem é que fica com as balas? Ninguém. Disseram-me logo, Guedes, lamento muito, mas isso foi uma negociação sua, vai ter que ser você a ficar com as balas. Não podemos aceitar, porque isso seria ilegal. Muito bem, estou metido no rico sarilho. Fui para casa. Eu, na altura, morava em Carcavelos. A minha mulher estava no estado que consegues imaginar. Dei um beijo, muito bem. Espera aí que eu já falo contigo. Ela ficou assim a olhar para mim. Tenho que fazer um telefonema. Na altura só havia os telefones fixos. Né? Então, o rapaz tinha-me dado um papel com o número de telefone de casa dele, da mãe. Então vou eu, o piloto sequestrado, ligar para a mãe do sequestrador. Exato. Isto é Portugal, Miguel. Exato. Portugal no seu melhor. A contar à senhora, olha, o meu nome é José Guedes, o meu avião, sou piloto da TAP, o meu avião foi sequestrado pelo seu filho. E a senhora desata aos gritos e insultos, dizer que o filho nunca tinha dormido fora de casa, que ele estava bêbado, aquelas coisas. Bom, descansei um bocadinho, aquilo que a adrenalina me permitiu, e horas depois pego no telefone e vou contar ao meu pai a negociação. Pensando eu, o meu pai vai ficar desvanecido, o meu filho, meu herói, resolveu este problema, um problema nacional, porque aquilo estava nas notícias, em todo lado. E quando eu conto ao meu pai o episódio das balas, o meu pai começa a falar comigo como se eu tivesse 12 anos e tivesse tido negativa no teste de português. A chamar-me nomes, mas tu só fazes disparates. Que é isso que tu fizeste? Isso é um disparate gigantesco, estás a fazer ocultação de provas, isso é crime. Hã? Crime. Então, e agora o que é que eu faço? Pegas as balas, vais já correr à Polícia Judiciária, pedes para falar com o inspetor que está a tratar do caso, entregas as balas e logo vês o que é que acontece. Assim fiz. Meti-me no carro, fui para a Judiciária, pedi para falar com o tal inspetor e quando lhe disse ao que vinha, ele desatou a rir à gargalhada, o inspetor. Porquê? Deram um par de estalos no rapaz e ele contou tudo e mais alguma coisa. A negociação, Já sabia tudo. já sabia tudo.
E eu fiquei assim, olha, estão aqui as balas, se calhar fiz mal. E ele disse, lá manda nas costas, não se preocupe, dê cá as balas, vá à vida, não se preocupe, está tudo bem. E assim foi. Mais uma, até a própria Polícia Judiciária intervém à portuguesa. Somos uma espécie diferente. O que aconteceu ao rapaz? Ele teve preso preventivamente 6 meses na penitenciária de Lisboa. Quando saiu da penitenciária, no dia que foi libertado, a primeira coisa que fez foi ir à minha casa, pedir desculpa à minha mulher. Fatinho, gravatinho, ele era bonitinho. E nesse dia, curiosamente, eu estava a estudar para o tal curso de jornalismo, estava com um colega, estava a fazer o curso de jornalismo, e estávamos a preparar uma primeira página de um jornal para o dia seguinte. Primeira página catastrófica, porque, pensando ser originais, fizemos uma primeira página que só dava notícias boas. E o diretor do curso, quando viu aquilo, disse: miséria, este exemplar não vendia, esta edição não vendia um exemplar. Exato. Notícias boas não vendem. E então estávamos a estudar, era hora de jantar, e a minha mulher deu-lhe uma bronca enorme. A minha mulher era professora, então é como se estivesse a tratar com um aluno do secundário. Que me fizeste sofrer, aquelas coisas todas assim. Já que estamos na hora de jantar, janta connosco. Exato. Ou seja, o Tuga vai jantar com o sequestrador. O Tuga. Faz todo sentido. O Tuga no seu melhor. Mas só apanham 6 meses de... Não. Depois há... Isto é prisão preventiva. Claro. Depois há o julgamento. Isso. A TAP não apresentou queixa, não se constituiu parte. Continuamos no episódio Tuga. Exato. E mandou-me a mim, o comandante não foi, sozinho. Provavelmente porque a TAP já sabia, imaginava aquilo que ia acontecer. Que era, eu ia passar rapidamente de testemunha de acusação para testemunha de defesa, o que aconteceu. No meio do interrogatório eu disse, nunca me senti realmente ameaçado e será uma pena, porque este rapaz é superiormente inteligente, e ele é de facto muito inteligente, tem uma carreira profissional de sucesso. E temos que lhe dar uma nova oportunidade. E ele então levou uma condenação de pena suspensa, 2 anos de pena suspensa. Só em Portugal, fazia isto na América e não saía da cadeia. Não saía da cadeia. Ele depois teve uma carreira muito interessante nos mídia. Aliás, ainda há pouco tempo ele era um dos donos do grupo que comprou o Diário Notícias, o Jornal Notícias e a TSF. Portanto, ele esteve ligado sempre aos mídias, mas do ponto de vista da administração. E foi muito bem sucedido com isso. De vez em quando falámos-nos, um dia destes, eu estive na festa de anos, ele fez 60 anos, convidou-me para a festa. Aliás, a mulher dele convidou-me para a festa porque ele não sabia que eu ia. E eu mandei fazer uma réplica do avião que ele sequestrou. Mesmo matrícula, tudo igual, para lhe oferecer. Bottom line disto tudo. E depois várias pessoas me perguntavam para contar a história. Como disse, eu estava nos tais gabinetes IFALPA, tinha muitas reuniões no estrangeiro e conferências internacionais de pilotos. Durante uns 4 ou 5 anos andei muito envolvido nisso. E os meus colegas de outros países que tinham ouvido falar na história pediam-me para contar a história e não acreditavam. Diziam, não, isso é impossível. Né? De forma como tu estás a contar, isso é uma anedota. O bottom line disto tudo, isto só podia ter acontecido em Portugal, da forma que aconteceu. Porque aconteceu tudo aquilo que eu previa. Depois apareceu o padre a dizer que ele era muito bom cristão, que ia à missa, os professores a dizer que ele era muito bom aluno e bom filho. Realmente assim. é diferente nesse sentido. Nós somos diferentes, portanto, temos uma forma... Isto é discutível. Poderás dizer, é bom, é mau, nós devemos ser mais agressivos. Tudo tem coisas boas e tudo tem coisas más, não é? Ou seja, não há nenhum traço de personalidade que seja... Quer dizer, alguns, se calhar, depende sempre da interpretação, mas eu acho, José, que tudo tem um lado... tem 2 lados da moeda, não é? E é assim que nós somos, claro não é? que sim. Este lado bonito... Por exemplo, quando nós vemos, por exemplo, alguém a matar, sei lá, 10 pessoas e apanhar 12 anos de cadeia, se calhar achamos, bem, isto não faz muito sentido. Mas quando vemos pessoas que, por acaso, o crime nem era assim nada demais e apanharam uma pena suspensa, e uma pessoa diz, ok, faz sentido. Ou seja, é sempre... Bem, a aplicação da justiça também evoluiu muito de então para cá.
Portanto, estamos numa fase em que quase nada acontecia em Portugal. Ok. A nível criminal, eu lembro que o meu pai, enquanto era juiz das comarcas, e que ele jogava era, sei lá, divórcios e querelas entre vizinhos por causa de terras ou de águas ou assim. Portanto, eram coisas É um país muito pequenas, né? Portanto, não havia... A grande criminalidade não existia, né? Hoje já existe criminalidade a sério. Portanto, hoje a justiça funciona. Portanto, também temos que colocar isso no contexto da época. Claro. Muito embora, em minha opinião, eu continuo a acreditar nisso, que nós que somos realmente um povo benigno, para este tipo de coisas é capaz de ser muito bom. Tenho dúvidas que seja no teu ramo, por exemplo, no ramo empresarial, é que seja que nós não podemos ser bonzinhos, porque senão somos comidos, não é? Sim, ou seja, é um sistema de competição, não é? Completamente, são coisas completamente diferentes. Mas sim, as pessoas também são bonzinhas, ou seja, ninguém quer destruir os seus concorrentes, ou seja, existe cordialidade, existe... não, o português é boa pessoa. Eu acho que sim, acho que sim. Eu gosto muito dos portugueses. Eu também. Gosto muito de portugueses e gosto... Aliás, de todo o mundo, são os que eu gosto mais. Também eu. Eu não sei. Ou seja, não sei... Podia ser uma pessoa revoltada e dizer, não gosto de portugueses. Não, eu gosto de portugueses. Não, há quem não pense assim, infelizmente. Há quem renega as suas origens. Eu, no essencial, gosto muito deste tipo de personalidade. Às vezes acho um bocado ridículo esta história que eu contei... Acho que tem uns pontos de um bocadinho ridículo, mas nós somos isso, que é o nosso caráter, é a nossa alma, nós somos de uma forma geral. Se calhar por isso é que mesmo nos descobrimentos nós interagíamos de forma positiva com quase toda a gente no mundo. Mesmo hoje, português tem um papel mediador no mundo, ou seja, eu vou a algum país e digo que sou de Portugal, tipo, ninguém fica chateado, ou seja... Não, até somos poucos, não é? Sim, mas tipo, mesmo nos países que nós fomos colonizadores, ou nem sei se pode usar essa palavra, mas por exemplo Angola, por exemplo, houve a guerra e houve essas misérias todas, mas se eu vou a um país desses eu sinto-me muito bem acolhido. O mais possível, Angola, Moçambique, é incrível. Assim, sempre. E mantêm sempre uma ligação afetiva, eles são de Benfica, são de Sporting, são de Porto, isso existe muito. Ou seja, isso calhar também tem a ver com a nossa... Nós não somos perfeitos, como nós somos... Eu voei muitos anos em África, não só na África portuguesa, mas... a África inglesa, a África belga e assim. Nós somos a única potência colonizadora que interagiu com os locais. Os ingleses não se metiam com os locais. Os locais eram empregados, havia um abismo. Nós não, nós chegamos lá, nós queremos o mulato. O mulato é um produto nosso, no Brasil, em África, assim, a mistura de raças. Penso que nós, no essencial, não somos um povo racista, bem pelo contrário. Também acho que não. Muito bem, José, já estamos aqui há 2 horas. Passou muito rápido. E terias muitas mais histórias para contar, de certeza. E se calhar um dia, se aceitares outro convite para contar mais algumas histórias, com maior prazer. Interessante. Temos mais histórias para contar. Tu tinhas-me um livro para oferecer, eu não posso me esquecer, que eu gostava de recebê-lo também. Isto é o Aviador, já tenho uma dedicatória. E a dedicatória diz que é para leres nas tuas múltiplas viagens, não quando vais a pilotar. Não quando vais a pilotar. Mas as pessoas não sabem que hoje em dia não se faz quase nada. Mas eu ligo ao autopilot e como é que é? Mas não digas isso, não estragas o emprego aos meus colegas. Exato, é melhor não dizer nada. O Aviador, que é assim que isto se chama, já vai na 8ª edição. Parabéns. Tem vendido muito bem. Isto é basicamente a história da minha vida. Mas é a história da minha vida nos aviões, mas contada de uma forma divertida. Portanto, eu não fazendo da aviação um drama. Eu sei que há muita gente que tem medo de voar, que faz... Para quem a aviação ainda é uma coisa quase que transcendente. Não, eu conto histórias divertidas, todas com final feliz. Uma coisa curiosa, eu não faço milagres, não sei fazer milagres, e mesmo que soubesse, não gostaria de os fazer, acho eu. Pessoas que têm medo de voar, leem o livro e ficam tão descontraídas. Não são muitas, são algumas. Que é para eu não aparecer aqui como um milagreiro. Não sou milagreiro nenhum. Mas que depois me dizem, isto é o maior elogio que me podem fazer. Olha, li o seu livro e da próxima vez já fui voar mais à vontade. Isto é muito reconfortante. Nós sabemos que de alguma forma podemos ajudar quem quer que seja, de que forma que seja. Essa é a parte que
que eu acho mais reconfortante. A outra parte que eu acho também muito reconfortante é que os direitos de autor deste livro revertem na íntegra para uma instituição, e tenho muito orgulho nisso. Muito bem. É teu, Miguel. Parabéns, José. E muito obrigado Muito obrigado pela tua presença pela aqui. conversa. Foi muito obrigado. Muito Obrigado, agradável. Foi um prazer.